assim, tô aqui. Eu falei, o óculos. Aí eu desceu correndo pra pegar o óculos. Ai. Se quiser botar na tua blusa, fica melhor. E aí, o que me conta de bom? De bom. Aprendendo a usar esse negocinho. De bom. Me conta coisa boa. Eu vejo que mexe aí. Em vez de dizer, cuida pro microfone ficar pra cima e o meu É tava pra isso. baixo. Eu da Dai. Não, eu tô errada. Tá pra baixo, na sua Aqui. gira. Tem que gravar? Era não. Vai que. Eu vi correndo. Pra gravar? Aqui já funcionou. Coisa boa. Coisa boa. Desde a nossa última conversa. Só coisa super. Vou até servir um café Minha com planilha olheta. tá top. Eu tô acompanhando. Estamos vendendo. Bom, se chegasse numa parte. Eu amo que quando acontece, mas eu odeio quando eu tenho que mexer. Que tem que mudar aquela. Incluir Montar aquelas a linha. linhas. Eu fiz aquilo ali é uma fórmula do Excel, cara. É uma chamada fórmula indireta. Que só consegue abrir a segunda caixinha quando a primeira caixinha está preenchida como receita, despesa, o que é. É. Cara, eu li um negócio que teoricamente é simples, mas eu não achei no Excel Pro Mac como faz. Então eu acho que eu tenho que achar uma máquina que é o Windows para poder fazer para ajustar para gente. Uhum. Enquanto isso, eu tô alterando o que eu não uso. Você Ctrl-V, né? Não tô Tá fazendo. mexendo lá em cima? Tô mexendo lá em Não. cima. Tem uma janela que tá que ele cadastrou lá. Não, vou trocar essa janela e vou botar outra coisa. Ele foi assim, que daí pega. Mas eu já botei vários lá e não... Até a linha Mas eu acho que o Ctrl-C, Ctrl-V, quando eu vou salvar, não salva. Pode ser. Tá. Eu quero pegar esse fim de semana, eu vou trabalhar full em algumas demandas que eu tenho pendente e mandar ela dessa planilha. Eu vou ter que pegar, eu tenho uma máquina Windows em casa, que é tudo. E aí eu vou ter que entrar por ela e vou lembrar como é que eu fiz um dia. Pensa no nível de importância que o Vitor Fernandes vai fazer ele trabalhar no sábado. Pós-viagem. Eu sendo adventista. Né? Eu só não libero no domingo. Quando era... Domingo. Aniversário de casamento, eu também não vou liberar. Ah, Tem que resolver no sábado, dá teus povos. assim, ela até já tá falando agora mais cedo, que eu acho que ele tá esperando alguma surpresa, assim. Ah, surpresa. Mas já fazem 12 anos, é óbvio. Vou vir com um laço na cabeça. Vai ser a Mickey naquele lá. Não, o Mickey amigo. Ai, ai. Mas vamos lá, estamos vendendo. Posso reclamar. Na verdade, a gente conseguiu prospectar uma venda ontem, aos 49 do segundo tempo. Eu dormi uma venda que eu achei que tava perdida. Usei um argumento de que ia subir o alumínio. E o cliente, cara, então, não, vamos perder essa coisa. O que eu tenho que te pagar agora de entrada para poder fazer dar certo? E realmente foi um argumento que já ia acontecer, né? E deu certo. Gatilho de venda. Olha, né, cara, o dólar tá caindo. Agora o cara assim, cara, já viu o preço do barril do petróleo? Diz que saiu de 60, foi para 110. Cara, o que se impacta? Nada, mas tipo, Mas eu tô... É o transporte do alumínio. O diesel. Alumínio. Claro. Tu acha que chega nesse extrusor o alumínio? Tem que ser. É, mas é claro. Cara, em relação hoje, na última vez que a gente conversou, a gente teve um. E o Léo me elogiou ontem. Ah, eu vi. Eu O vi. Daiane, tu tá de parabéns. Ficou muito bom. Tá bom. Daí a Dai respondeu, oi. Aí o Léo assim, Bia, olha aqui, lê essa resposta da Dai. Daí eu falei assim, por quê? Aí assim, oi. Eles assim, cara, se acham de rir. Não, é bem aleatório trabalhar com eles. Não, é só retardado, velho. Não, só doido, velho. Só doido. Turma, a última vez que a gente conversou, eu só trago notícia boa, né? A gente viu sobre precificação. Variou pra vocês. Deu um boom nas ideias, um choque de realidade. Achei que tava indo pro céu e na realidade eu tava no máximo no purgatório, tipo assim. Na verdade, a gente Deixa eu olhar tem só. que remar bastante pra chegar no purgatório. Nossa, tem que perdoar, tem que fazer um... Cara, foi assustador. A gente saiu daqui e falei, meu Deus, tem que fechar a empresa aqui. Nós já pensamos assim, tá, vamos fazer mais do que na nossa vida. O que ele vai fazer? Eu vou trabalhar. Trabalhar, Ah, e se tu for CLT, o CLT... Ah, se não der certo, eu vou pra música. Depois a gente passa, meu Deus, a primeira lavada
A gente já tá pensando. Não, cara, Não, é só, na verdade, um choque de realidade. Falou brincando assim, mas na verdade a gente Com medo, vai né? trabalhando, vai indo e vai só acontecendo. A gente não para pra pensar nos números, né? E do que realmente está acontecendo e do nada tá mais difícil e a gente acha que. Que já acabou. E ontem também estava conversando com o meu cunhado, né? Que também tem uma empresa, e falou, cara, isso acontece, entendeu? Então ele falou bastante com a gente, conversou, e a gente entendeu que tudo é o processo, né? A gente tem que respeitar o processo, não adianta a gente passar por cima e, né? o que eu enxergo assim, né, falando em precificação? É um ajuste, cara. Porque quando a gente está numa empresa pequena, que é o nosso caso, vamos lá, deixa eu pegar um número aqui, ó, estamos falando com um número. Tem uma galera que trabalha um pouco mais forte nisso, não curto, porque dependendo do tamanho da operação não dá pra gente fazer muita coisa, mas isso aqui é legal até lembrar, marcar na cabeceira da cama e acordar todo dia de manhã e dar uma olhada. Não tenho na cabeceira, eu deveria ter. R$1 que eu economizo é R$1 que vai pro meu caixa. R$1 que eu vendo, no nosso caso, são 27 centavos que vão pro meu caixa. Então, Pensar no. assim, porque muitas das vezes a gente o funcionário chega ali pra ti, é embaçado, tem, o cara, se tu abre isso aqui pro funcionário, a gente quer faturar 40. Lembrando que nossos números são fictícios aqui, né? 40. O funcionário olhou, se a gente sair de 39 para 40, olha, aumentou 1.000. Por que não aumentou um aumento de 500? Não, a ida do 39 por 40 aumentou 273 com 3. Se tu aumentar 500 para ele, na realidade tu saiu perdendo 230 e lá vai ficar cacetada. Porque ninguém olha esse rolê aqui. Aí, quando o cara tem uma loja, quando ele tem vamos pegar aqui uma loja de aviamentos. Agora eu fui longe. Pois é. Miudeza, Top Brasil, qualquer rolê assim. Qual é a diferença? Quando o cara vende, ele lembra que ele tem um custo de mercadoria. Porque ele compra, vamos lá no Top Brasil, o cara compra caixa de chocolate e vende caixa de chocolate. Então, a primeira coisa que ele faz eu comprei caixa de chocolate por 10, vende caixa de chocolate por 20. 10 já não é meu. Aí eu tenho mais um imposto, então 10 menos o 20 menos o 10, menos mais um 2 de imposto aqui, 20 menos 12, sobrou 8. 8 para pagar as despesas. Quando a gente está na prestação de serviço, por exemplo, no nosso caso, também, eu não tenho CMV. Hoje a gente tem um alumínio, mas a hora aplicada é cara. E aí o cara vai assim, não, mas se eu aumentei 40, só desconto o imposto ali, agora é tudo mais contribuição. Por exemplo, pega pra... Vamos dar só um tiro, rapidão. Lá na música. Tu já fez esse cálculo da música? Gasolina. É gasolina, Corda. Teu tempo. Tempo. Cada 3 horas tocada A corda não tem mais usar roxinol, né? pra ela daqui, tá brava. Vai? Como é que é o nome lá da musical? Felipe. Não, Tá rico. Meu Deus, tem moral. Trouxe a mulher pra comprar a corda da. Como que é? De 200 e pouco, aquela. Elixir. Trouxe a tua mulher pra comprar Elixir, cara. Não, aí tu tem. Não, cara. É o que eu sempre falo, que a Bia, depois que eu morrer, a Bia nunca venda minhas coisas do teclado pelo preço que eu disse que eu comprei. Né? Porque senão, cara, eu vou me debater lá. Mas eu fiz o cálculo, tá? Eu calculei quantas daquela corda mais barata da Dália eu tava comprando por mês versus a Elixir. A Elixir chega a durar 3, 4 meses pra mim. 13 pra mim. A diferença Tem vezes tudo, né? Não, eu entendo o básico, eu entendo. Ninguém me enrola. No mínimo 50 assuntos ninguém me enrola. Entender, talvez eu não entenda, Cara, mas... tem que trabalhar com roxinol. Vem com uma corda mi extra e vem com uma palheta. uma palheta. Uma palheta, fechou? Vamos testar essa corda corta já. Pode ser? Né? Eles vão puxar. Não, nós vamos. Para, né? Tem que acabar focado, né? Se eu não provocar, não vem. Não vem.
Tinha esquecido, mas é quarta. Cadê eles? É quinzenal? É Já bem sei que melhor. semana, na outra semana, É bem eles melhor. não foram porque tu tinha um compromisso. Sim. Tinha. Foi o que ela me falou. Arrumei uma visita só no final do segundo tempo. e- Bom, Delícia, né? Quando chega assim do nada, Do Tudo nada. certo. E assim, eles não vêm do nada. Oi, tchau, é oi. Eu jantar. falei, cancela porque eu tô indo aí. Não tem, falei. cheio de escolha, delícia. turma, então, precificação, já estamos atuando, já estamos buscando resolver. Como que se facilita tudo isso? Vendendo mais, diluindo a despesa operacional, porque o denominador muda e tudo vai acontecer. Muito bom. As despesas a gente tenta reduzir, o faturamento a gente tenta aumentar. Com isso, a gente consegue diluir a despesa operacional. Isso aqui a gente vai analisar essa tabela aqui, ó, a nossa primeira agenda de abril, que vai trabalhar nela para entender se, cara, onde é que está o nosso dinheirinho de verdade. Aí aqui, a gente, na próxima, nós vamos se brigar depois. Já traz cada um a sua foice. Mas, para a gente poder entender aqui, o grande ponto que a gente vai pegar hoje, inclusive quem vai ficar liderando mais a agenda com vocês e a Bia, é que, cara, para vender é muito diferente de tirar pedida. Ontem a gente estava acompanhando, eu estava fora, mas estava acompanhando com a Bia, uma situação de uma empresa que é lá de Rio do Sul, que a gente acompanha. E, cara, os argumentos de venda deles deixam a desejar e deixam o cliente fechar com outra pessoa. E hoje a gente vai conduzir aqui com vocês um treinamento sobre gatilho de venda. A Bia vai estressar um pouco mais vocês aqui. Por quê? Tem muita coisa que dá para aproveitar. Por exemplo, ferramentas simples que dá para fazer para mandar um orçamento. Cara, o orçamento de vocês é muito melhor que a maioria que usa. Pô, tá massa pra caramba. A gente tem, ali é técnico. E tem cliente que não é técnico. Tem cliente que ele é emocional. Ele vai fechar no boom. Não porque o orçamento está bem feito, não porque o orçamento está bonito. Vai fechar na emoção. Então, como que a gente vai trabalhar isso? A Bia vai explanando isso com a gente hoje. Só que antes da gente falar isso aqui, eu tenho algumas tarefinhas que a gente tem pendente. As nossas vendas estão acontecendo, mas a gente não está vendo. Como é que a gente consegue ajudar vocês a gente comemorar isso aqui junto? Que a gente bate sino com a turma aqui, até para a gente lembrar que a gente está vendendo. Então, quando eu até ia botar lá no grupo, mas eu fiquei meio... Não, acho que não. A gente já vai descobrir quais são dos 3 medos. Isso, Nossa, já vai peraí. depois, tá? Tá. Quando eu sair, eu já vou pegar café para vocês, tá? Pois é. Que a gente tem aqui. E a gente tinha visto sobre aquelas planilhas do Drive que vocês iam compartilhar, umas planilhas novas que vocês tinham conseguido. Tá. Só Já que que eu quero. assim, se fizer sentido ainda, porque a gente já deu uma estressada boa na precificação, É. não gostaria de abrir mais, tipo assim, uma marginal da BR aqui rodando pelo lado, não vai só confundir. Eu também... Eu acho que essa tarefa aqui é uma tarefa que a gente vai deixar, vai cancelar ela, deixamos quieto. Ela é muita planilha, muita coisa. Não seja necessário agora. Planilha não resolve muita coisa, tá? A gente calculou na verdade, para fazer um sistema, para aproveitar esse tipo de planilha ali, só que não estava valendo a pena. Tipo, tava mais que o dobro do valor do sistema, só para a gente ter a mesma funcionalidade que aquelas planilhas têm. Não. Para continuar usando. Não, esse cara, de verdade, o sistema nosso ali é incrível. Incrível. Ele atende o nosso segmento muito bem. Melhor, cara, você não tem ideia do sistema que a gente pega no meio do caminho. Pega, por exemplo, nada contra a plataforma. Pega uma empresa de prestação de serviço que usa Bruni. Cara, ele é maravilhoso para fazer uma loja. Aí o cara anda com um negócio meio torto assim, aparece o caminhão com peixe de mola torto e convive a vida inteira. Cara, o nosso é específico para o que a gente trabalha. Então ele vai dar certo. Aí a gente, na próxima agenda, já vou deixar uma atividade para nós, que é o seguinte. Os orçamentos que a gente fechou em março. Eu tô botando naquele sistema também. Aquele nosso sistema ali. Quando a gente fecha a venda, eu coloco ele fechado. E na planilha também. Isso. O que a gente vai pegar? A gente vai já vou deixar essa treta no ar pra gente já pensando. A gente vai pegar, deixa eu tentar desenhar aqui no Excel, fica mais fácil. Em março, vamos pensar o seguinte, em março, só tô dando um boom aqui pra clarear, pra vocês vão ver que isso vai fazer sentido, porque a Bia vai tratar com vocês também. Em março, a gente fechou o orçamento do Zeca.
O Zeca, a gente vai gerar um faturamento para ele de 50 mil. A gente vai trazer aqui quanto é que custou lá no orçamento, quanto é que era o custo da mercadoria, aquele antes de aplicar o coeficiente, quanto é que era o custo do Zeca. Vamos supor ali 20 mil. Beleza? A gente vai simular isso daqui e uma das coisas que a gente vai começar a acompanhar é que se a gente fechou, e a gente vai dar um check aqui, produziu isso aqui, produziu e entregou, produção ó, finalizada, vamos pensar em OP finalizada, né? OP finalizada, assim, beleza. Como é que foi as compras de matéria-prima nesse mês também? Porque uma das coisas que a gente não vai, cara, a gente não vai ter braço hoje, e nem equipe, para mensurar de que era para ter gasto 10 centímetros de fita e gastou 14. 40% mais. Tem braço. Hoje, uma operação que eu já acompanhei que faz isso completamente correto, que a pessoa está aqui em Guimarães tudo de limpeza. Mas é tudo automatizado. Ninguém aponta. O apontamento é feito por máquina. Máquina, robô, IA e por ali. Então, a gente vai começar a entender isso aqui, porque uma das coisas que a Bia vai tratar hoje com vocês já é a gente tem que ter certeza para poder ter brilho nos olhos, para poder vender sem aquele dorzinho. Porque ficou, na última agenda, ficou aqui. Mas será que eu não estou fazendo merda na prestação? Então, a gente clareia, começa a aplicar gatilhos, e quando a gente começa a aplicar esses gatilhos, a gente começa a alavancar o faturamento com certeza. Aí a gente não chega na frente do cliente assim, então, como tá? Acontece comigo de vez em quando. Então, cara, a lâmpada é maravilhosa, e o preço é... A lâmpada... Quanto? Acontece? Passando bastante isso. Acontece comigo. Por exemplo, a gente vai pegar um projeto que eu já normalmente estou acostumado a precificar. Cara, o valor é esse, a entrega vai ser essa, tá. Uma das coisas que a gente tem dificuldade, eu tenho um desafio muito grande, é precificar algo novo. Não porque eu não tenho certeza, mas porque eu não sei a resposta que isso vai ter na outra parte. E quando a gente vai fazer, por exemplo, um planejamento estratégico para uma abertura de um novo segmento de negócio. Uma empresa, ela trabalha com um restaurante, ela vai abrir uma hamburgueria. Aquela precificação me deixa... Mas sabe que ontem nós estávamos aqui no evento do Almaz Club, né? E o dono do The Founders, que é um grupo de, tipo... Como é que se fala? Uma incubadora de negócios, né? O The Founders. Que ele traz mentores e tal, ele estava aqui falando, e ele contando a história da precificação dele. Porque hoje o ticket dele é um high ticket, né? A gente está falando aí acima de 30 mil por mês, que ele cobra dos membros. Mas ele começou tendo medo de cobrar R$89,90. Aí o cara assim, tava lá o benchmark na mesa, e eu com medo de cobrar R$89 o cara que era membro. Daí estavam em 3, né? O fundador da Mais Mu, ele, e o cara que bolou aquelas balas energéticas que foi no Shark Tank. Não sei se vocês já viram. Ele tava aqui também. Aí ele falou assim, não, aí tava lá ele com medo de cobrar 89 porque eu não sabia como ia reagir. Aí falou, como que a gente chega, ainda não, como que a gente chega na precificação, né? Falando essa questão da hora, do serviço, enfim, tudo mais. Eu falei assim, preciso entender, ter certeza de dentro para fora, que é o que a gente está vendo, mas tem coisas que talvez a gente vai vender, vai entregar, que elas não tem como comparar. E eu vou precisar testar. Aí exatamente o Jantas falou, aí o que eu sentia? Dor de barriga quando eu ia, não, vamos testar o ticket. Cada vez que eu passar o ticket novo, eu passava mal antes. Então, eu gosto de ambiente assim, da gente entender que até aqueles que já faturam lá 10, 100 milhões no ano, ainda tem problemas similares. Sabe? Então é realmente tipo, poxa, é difícil, mas eu não sou o único que tem alguns pontos de dificuldade quando se pensa em precificação. Sabe? Foi bem interessante ele falando assim, dessa história, né, da construção do negócio. Eu acho que isso acontece mais comigo, na verdade, quando a precificação é de valor muito alto, de um serviço que talvez a gente fica com dúvida, será que eu orcei certo, cara? Porque imagina, às vezes, uma obra de 50 mil, 60 mil que a gente vai passar, se não foi orçado da maneira correta, se
aí vai dar uma dor de cabeça gigante ou até mesmo um prejuízo gigantesco. Então a gente fica assim, esse dia a gente passou um orçamento também de um valor muito alto, e nesse orçamento tinha alguns serviços que eu ia ter que terceirizar, que eu não faço. E aí, de qualquer forma, eu vou pegar o orçamento, eu vou fazer e vou terceirizar, né? Só que, pô, serviço que eu nunca fiz, serviço que eu não sei como é que cobra, como que vai, o sistema ali ele já estava bem alimentado, eu conferi todos os custos de materiais pelo sistema ali, não, é isso, não vai fugir muito disso. Mas será que é isso, cara? Será que é essa porcentagem, será que a galera vende nesse preço, será que não, será que vai dar certo? No final a gente fica com esse pé atrás, porque ou é um prejuízo muito grande ou é um valor muito acima que a gente vai passar e a gente fica não dá a resposta. A clarificação de não ter prejuízo a gente está fazendo. Sobre a outra ponta, para mim é mais difícil de romper, mas dá para romper, a gente vai trabalhar isso hoje, é que eu tive que aprender que é o seguinte: o meu bolso não é do tamanho do bolso do meu cliente. Não é. Mas vamos pegar uma situação. A gente tem um imóvel que a gente estava, inclusive, conversando ontem, lá em Bombinhas. A gente tá vendendo muito bem ele, que é o Porto Ribeiro. Cara, ele é dentro d'água, o resort dentro d'água quase. Cara, o cara tem praia exclusiva. Onde foi o nosso hub de negócio? O que a gente está falando lá? A gente está falando em unidades acima de 4 milhões, 5 milhões. E não é um negócio gigante, não, cara. É 2 quartos. Um apartamento de 2 quartos por 5 milhões? Faz sentido pra ti hoje? Não. Mas não é porque não faz sentido pra mim, que não cabe no meu bolso hoje, que não cabe no bolso do meu cliente. Porque o cara vem pra ali pra quê? Cara, ele vai vir ali pra descansar e ele não precisa ter uma casa gigante pra descansar. Ele só precisa vir ele, a esposa, ou ele, a esposa e 2 filhos, um filho, e vir. E para algumas pessoas, esse valor cabe no bolso. Só que muitas das vezes a gente lá tem um corretor que não consegue vender aquela operação, porque para ele não faz sentido. E aí eu tenho outro ponto, que tem um outro corretor nosso lá que eu acho muito, muito massa, é que normalmente ele vende muito bem o que ele compra. Então o que ele faz? Ele primeiro pegou um empreendimento que vai sair um negócio massa. Cara, ele compra 1 milhão de parcelas, faz a melhor condição possível para ele, e daí na hora que ele vai chegar pro cliente e dizer assim, cara, não tem como tu não comprar, eu comprei. É incrível. O que ele faz? Ele fala com uma certeza gigante de que o negócio é bom. Ele conseguiu entender que o negócio é bom. Agora, quando a gente vem pro nosso cenário aqui, tu pagaria 50 mil num projeto de vidro na tua casa? Agora? Não. Aí talvez o que tá pegando. Vamos lá. Eu pagaria... Vou pegar o meu exemplo. Eu só consegui levar o ticket da consultoria Black no valor que ela é hoje, porque eu paguei exatamente o mesmo valor uma mentoria para mim. Exatamente o mesmo valor. E talvez para poder ir para o próximo nível de precificação, eu vou ter que pagar primeiro. É a segunda vez que a gente vive isso. Aham. É a segunda vez. Primeiro eu comprei na mentoria, né? Foi lá uns 4 anos, se não me engano, né? Quando a gente comprou o Olimpo, que foi 60 mil. Tipo assim, só faltou de vender um carro, entendeu? Só faltou vender o meu corpo. Porque não tinha as plataformas ali. O Olimpo era o mentoria em grupo do Wendel Carvalho, para crescimento de negócio digital, enfim, né? Era um ano de mentoria em grupo, não era individual. 60 mil. Aí a gente, não, fora todas as viagens, né? Porque Isso, pra todo mundo que tá em São Paulo, não, cara, é ali no Expocentro. Mas não, pra mim, até o Expocentro. É que tinha eventos semestrais, né? Teve 2 eventos presenciais. Eventos presenciais, então tinha que sair daqui, a Floripa pegava o avião, e até São Paulo, e depois tinha que me deslocar eu fui pra São Paulo, capital era em Campinas, tudo atravessado. Então, cara, era um custo, hotel e mais um monte de coisa. Mas tem uma coisa que a gente aprendeu também nessa questão, além de estar vinculada à precificação, é que uma sacada paga tudo. Sim, todo o conteúdo técnico que nós aprendemos valeu? Com certeza, tem coisa que hoje a gente entrega para alguns clientes que é desse momento, que nós aprendemos nesse momento. Os lançamentos que a gente faz, a gente aprendeu o modelo desse momento. Só que para mim,
Eu não sei se você vai concordar comigo, mas pra mim, o que foi mais, tipo assim, é isso, a gente tá no caminho certo, foi quando tu conversou com aquele policial, um civil, não sei o que que era, que ele tinha faturado, não sei quantos, tinha feito 6 em 7, né? 6 dígitos em 7 dias. E daí o Jonathan estava lá no evento presencial e chamou o cara, tipo assim, vamos tomar um café junto, né? Tava lá, pegando um cafezinho e tal e tal. E o Jonathan perguntou pra ele, cara, como que tu conseguiu fazer isso? Né? Tão rápido, né? Tão rápido. Eu falei assim, não foi tão rápido. Essa foi a minha última tentativa. Essa foi a minha bala de prata. Se eu não conseguisse virar a chave agora, eu não ia mais fazer. Ele dava treinamento para pessoas que queriam passar no concurso público para ser policial como ele era. Mas ele já estava 10 anos fazendo isso. 10 anos tendo prejuízo, jornada dobrada, porque ele era policial, então ele, né, tinha esse posto e fazia mais lançamentos online, aula online. Então, tipo, foi a gota d'água dele, sabe? Então, pra mim, aquilo ali foi, tipo, 60 mil pagou aquilo ali. De entender que, cara, é só continuar fazendo que tá dando certo por 10 anos seguidos que uma hora do nada a chave vira, sabe? E uma das coisas que ele tinha, o pessoal criticava bastante ele lá, que eu achei bem louco, porque tu imagina, ele vende atestado de morte, né? Ele vende um curso online pra te poder pegar o teu atestado de morte. Porque o cara vende um curso pra te passar no concurso pra ser policial militar em São Paulo. Cara, São Paulo? Em São Paulo? Então o cara pegou assim, tá a fim de morrer? Logo? Não. Cara, então eu tenho um negócio massa que em até 3 anos eu consigo te fazer tu cumprir a tua meta. Basicamente isso. Então, o que o YouTube vai cortar o morre, né? Mas o que o cara fez? Cara, ele começou a montar e chegou no ponto que tava ele e a esposa só e, cara, eles fizeram, naquele momento ali, naquele ano, eles fizeram 5 milhas de faturamento. Só os dois. Daí foi onde eu fui conversar com ele, assim, daí ele assim, cara, é isso. E tem um outro cara que a gente trocou ideia junto lá, a gente tava no mesmo, acho que tava no mesmo hotel, tudo, que eu não posso falar o nome dele porque ele tem negócio aqui em Tubarão. Ele tava, essa operação que tem no outro lado da 101, que tem ali, que estavam fazendo todo um alinhamento para fazer loteamento, ele é um dos proprietários. Então, cara, eu encontrei ele lá e ele, cara, não tinha nada. Ele ali de não tinha nada. E ele começou a fazer um trabalho e ele só trabalha com permuta e coisa, isso, aquilo. O cara ficou gigante, porque ele entendeu. Qual é o segredo dos dois? Entender o modelo de negócio. Muitas vezes a gente tá Muitas das vezes a gente tem um problema que é o modelo de negócio. Ontem a gente estava discutindo muito sobre isso lá na imobiliária. Eu tenho um modelo de negócio que era muito bom até ontem, mas para poder ir para frente eu tenho que ajustar o modelo de negócio. E aí, para ajustar, o que é ajustar modelo de negócio? É talvez sempre trabalhei com comercial, eu mesmo fazendo, eu vou ter que terceirizar, ou sempre trabalhei com um vendedor e agora eu vou ter que fazer. Começa a ajustar por aí. Porque se eu não tiver alguns ajustes pequenos, pode dar cagada. Uma das situações que eu estava vendo essa semana, né? Até semana passada todo mundo criticava o BID. Essa semana já tá todo mundo, mas se eu tivesse um carro elétrico eu não tava sofrendo com esse negócio de falta de combustível, né? Não. Nem lembro que foi quando eu falei tanto desse carro elétrico. Nem sei se alguém falou Eu isso vou aí. colocar isso nos stories de novo, esse corte. Quase comprei um carro elétrico em 3 dias. Então, é por aí, é revisar modelo de negócio. Mas para tudo isso, é venda. Então, vou deixar a Bia tocar com vocês, vou pegar café e a gente... Agora a gente pega. Só vou dizer uma coisa pra vocês. É a terceira reunião da semana que eu vou entregar esse conteúdo. Então, cada um que vem, ele apanha de um jeito diferente, entendeu? Vocês são os terceiros da semana, então se preparem. Olha, eu vou te Já estamos no... Esse conteúdo foi bem 2.3. aí essa semana, se a gente tá precisando realmente pra venda, a gente tá que nem duas crianças tentando. Acho que partir do princípio, né, falando teoria de venda, gatilhos mentais, objeção, isso vocês encontram no ChatGPT. Bem franca para vocês, a gente vai falar sobre isso, vamos trazer aqui o exemplo. Só que a chave da venda não está na técnica de vendas, a chave da venda está no vendedor. Não adianta fugir disso. Eu posso vender uma coisa ruim se eu quiser, se eu tiver uma boa convicção, uma autoconfiança sobre isso, eu tenho a capacidade de vender, sabe? E aqui, falando sobre o vendedor em si, eu gosto de trazer o exemplo seguinte. Eu amo essa frase e eu de verdade acredito nela. Um vendedor precisa ser inabalável. A convicção de venda, aí a gente vai entrar precificação,
técnica, a parte técnica do produto, a minha segurança no que eu vou entregar, na qualidade, no prazo, mas a minha convicção de venda, o que eu entrego para o meu cliente, ela tem que ser inabalável. Independente se o cara faz cara feia, se ele me xinga, se ele me ignora, morra, não quero saber. Entendeu? Isso não tem a capacidade de mudar o que eu estou entregando. Porque se cada pessoa um lead que eu for prospectar, uma pessoa que for conversar, ela tiver a capacidade de abalar a minha confiança de venda, merda. A pessoa não conhece meu produto, não conhece a minha empresa, não faz ideia de quem eu sou às vezes. E a pessoa tem a capacidade de entrar dentro da minha casa, abrir a porta, abrir a geladeira e dizer que a cerveja não tá gelada. É praticamente isso. Se a gente fosse trazer para uma parte, algo palpável, é isso. Porque entrar na nossa convicção, alguém está entrando, tendo acesso a um nível profundo do nosso emocional. Não dá. Senão, daqui a pouco alguém que vai olhar assim, não gostei do jeito que a Débora falou. É grossa. Não gostei, porque ela nem me explicou direito. Não gostei. Cara, são objeções que não tem a ver com o vendedor. O vendedor, ele tem que estar tão bem treinado de entender que se não fechou, é alguma objeção que ele não pegou, alguma coisa que algum gatilho que não foi usado, algo que precisa melhorar na apresentação. Como o Jonatas trouxe o exemplo dessa empresa, a gente vai ter que reavaliar toda a apresentação. Horrível. Assim, usando um português super claro, assustador, entendeu? Porque tá vendendo um produto com valor agregado, a gente tá falando de orçamentos de 40, 60, 210 mil, com uma apresentação que tu olha assim... Se alguém viesse vender um carro para vocês com uma folha A4 escrito em branco, vocês comprariam? É o preço de um carro? Não compra, gente. Não compra porque o cérebro tá trocando, tá entregando 60 mil por uma folha sulfite. Entendeu? Quando a gente tá falando aqui de algo, exatamente aqui nossa questão é a mesma coisa. Eu vou ainda criar um projeto, então eu estou vendendo a ideia, eu estou vendendo o sonho para essa pessoa. Eu ainda não tenho algo palpável como vender o copo que está pronto. Eu preciso fazer com que a pessoa imagine aquilo ali pronto, aí eu vou usar de artifícios visuais, técnicos, auditivos, vídeos, se tiver capacidade. Agora, se eu não tiver convicto que aqueles 60 mil o cara vai investir comigo, cara, ele nunca vai se arrepender, eu não vendo. Aí a gente entra no que tu falou. Vender, tipo, orçamento de 8, 10 mil, beleza. Agora eu entregar um de 50. Cara, acho que não sei se eu compraria 50 mil vidro não, hein? É assustador. Sabe? E a gente tem que fugir. Uma coisa que eu acredito ser bem importante. Hoje, eu não tenho 5 milhões para tirar do bolso para comprar um apartamento de 2 quartos em Bombinhas. Mas eu compraria. Então, a partir do momento que eu entendo que talvez hoje eu não tenho o bolso do meu cliente, mas em algum momento eu tenho a capacidade de ter o bolso do meu cliente, o jogo também vira para quem está vendendo. Eu ouvi ontem à noite aqui um exemplo que eu achei sensacional. Eles trouxeram o exemplo de um pastor que ele foi dar uma das maiores palestras, uma palestra mesmo, né? Num estádio de beisebol. Milhares de pessoas lá. E era um evento beneficente, não foi cobrada a entrada, e o cara, tipo assim, era super conhecido. E toda a organização falou que ele iria de graça, achou que ele iria de graça. E ele cobrou 20 mil dólares. E daí, um dia antes do evento, ele falou assim, só que eu preciso receber antes em espécie. Eu preciso de 20 mil dólares em espécies pra mim, antes de eu subir no palco. Aí todo mundo assim, achou que era um absurdo? Aí tá, beleza, eles disponibilizaram os 20 mil dólares, o cara botou 10 mil dólares num bolso, 10 mil dólares no outro e subiu. E ele fez a melhor entrega da vida dele. Todo mundo tinha ido lá para ouvir o que ele tinha para dizer. Um cara super destaque. E aí ele desceu, tirou os 10 mil de um lado, tirou os 10 mil do outro. Obrigado, cara. Obrigado por aumentar minha convicção. Ninguém entendeu nada assim, por quê? Sobe, experimenta subir com 20 mil dólares em cima de um palco para ver se tu não muda. E daí eles trouxeram outro, cara, talvez tu não vai ter 20 mil reais pra colocar no bolso cada vez que tu vai vender, mas tu pode colocar a chave do teu carro, que talvez vale 40, 60, 70 mil. Tu consegue ter algo de valor contigo para aquilo ali aumentar a tua autoconfiança. Ninguém tava vendo os 20 mil dólares dele no bolso, mas ele sabia. Cara, não importava o que falasse, se tivesse vai, se tivesse o quê, ele estava entregando o melhor naquele momento e a convicção dele fez com que as pessoas comprassem a ideia. Então, o que a gente tem de capacidade para aumentar a confiança da gente que vende? Sabe? E existe N artifícios. Só que se eu não identificar aonde está o meu tendão de Aquiles, eu não sei nem o que procurar. A gente vai entrar ali nos 4 pontos. Mas antes de qualquer coisa, como que tá a segurança na hora da venda? Se eu fosse orçar com vocês hoje um projeto de 100 mil em vidro, quero trocar tudo vidro lá de casa, como é que vocês recebem esse pedido de orçamento?
Como assim, tu diz? Tipo, tu vai pedir pra mim? Que forma que eu vou ter pra te atender? Quando tu ouve assim, torce pra mim um projeto que vai ter tantos vidros e tal, daí tu já, na tua cabeça, tu já tem, pá, mais uns 5 mil aqui, uns 20 mil ali, vai dar, caraca, vai dar quase uns 100 mil de vidro. Como que tu encara isso? Hoje pra mim tá mais normal, né? Com a quantidade de orçamento que a gente recebe ali, a gente De 100 mil? 100 mil. Não chega a 100 mil, mas nessa faixa. Hoje tá aparecendo alguns orçamentos, dificilmente fechando, mas tá aparecendo. Dificilmente fechando. E aí tipo, um orçamento desse de 100 mil, o ideal é conversar com o cliente, né? Ir até a casa do cliente, analisar o que ele precisa fazer, dar um atendimento, uma conversa mais humanizada para o cliente, né? Ter uma conversa mais humanizada e fazer o orçamento. Fazer o orçamento, eu acho que é basicamente. Se é um cliente que ele faz um orçamento de 5 mil, a visita é a mesma, o atendimento vai lá e faz atendimento presencial também ou é diferente? Depende do tipo de serviço, depende se é necessário fazer essa visita. Porque hoje a gente está tendo muito orçamento, muitas clientes que estão entrando em contato com a gente só para ter número. E às vezes a gente não tem nem essa opção de conseguir chegar a uma visita técnica. Pra explicar ali o que ele estava falando, né? Por exemplo, o cliente já chega no WhatsApp, já com um orçamento de outra pessoa, sem valores, né? O orçamento orça. Mas, por exemplo, semana que aconteceu, né? Pode orçar, mas eu tenho 10 orçamentos aqui já pronto e eu vou fechar, eu já sei como que eu vou fechar, mas pode orçar para ver como é que vai ficar a questão de valores. Que sentimento você ia sentir? E eu falei, cara, ele já tem um valor, ele já sabe, não vai ser comigo que ele vai fechar. Como é que tu quebraria essa objeção? A objeção dele é de preço, como é que tu quebraria? Então, fiz o melhor orçamento, mas ele nem me responde mais, joguei lá. Ele é o construtor da obra, ele não é o dono da obra. Ele é o construtor. Então, o construtor, sabe o ele é comissionado. Ele já tem preço. Tu não faz ideia dos outros 9, nem se ele tem outros 9 orçamentos. Né? Se falando de uma grande operação, às vezes tem que fazer no mínimo 3 para fechar. E sim, tem apadrinhagem, tem indicação, tem tudo ali no meio. Só que aqui, quando tu tens algo que é extremamente diferente, nesse sentido, assim, chega a soar até um pouco agressivo, né? Ofensivo, assim, para quem recebe aquilo ali. Tu tem que ser proporcional àquilo ali. O que eu faria? Pegaria o celular, ligaria pra pessoa. Olha só, fulano, como assim? Tu precisa de um orçamento, mas já vai fechar? Como é que eu posso te ajudar pra gente fechar então? Quem que tu vai fechar? Cara, tem que meter o louco. Não, mas essa aqui eu não quero falar contigo. Não, beleza, então também não preciso mandar orçamento. Acho que tu já tem e tal. Acho que não vai ser útil nem pra ti nem pra mim. Vamos nós dois perder tempo. A não ser que tu queira que eu vá aí, conheça a tua obra, a gente te entregue uma experiência que talvez quem tá te dando o preço não vai conseguir. Mas eu também não sei quem é. Tu começa a jogar dúvida na cara da pessoa. Talvez fecha, talvez não. Só que ele foi usado de te falar assim, pode orçar, mas eu já vou fechar. Entendeu? Então, o que é comum ele receber? Alguém, tipo assim, vai fechar, não sei o quê. Às vezes a gente julga a qualidade do lead baseado no que ele fala pra nós. E não é justo. Eu dei exemplo nos outros 2 atendimentos, eu vou dar nesse também, porque pra mim marcou demais. Faz um mês, mais ou menos, que eu recebi um lead, uma indicação. Esse lead me mandou o WhatsApp. Mandou, na verdade, quem indicou mandou o contato pro Jonatas. O Jonatas me mandou pra eu chamar essa pessoa. Chamei essa pessoa e disse, não, beleza, quero conhecer mais o trabalho de vocês, tá? Vou marcar uma reunião hoje à tarde. Marquei no mesmo dia à tarde e fiz um diagnóstico com a pessoa. A pessoa ficou ali uns 30 minutos e ela me ignorou do início ao fim. Ela não estava me ouvindo. Eu estava sendo rejeitada na cara dura. Só que o que eu preciso trazer à tona? Essa pessoa não sabe quem eu sou, de onde é que eu vim, ela tá aqui pra me conhecer, então o problema dela não é comigo. Alguém que ela trouxe a referência que pode ser similar a mim, ou uma outra mulher que pode acabar de brigar com uma funcionária que é a minha cara. Eu não sei. Eu não tenho controle sobre isso. Então, cara, eu peguei que eu não vou vender. Eu sabia que o lead era quente, que eu podia resolver o problema dela, mas ela não ia me ouvir. O Jonatas estava interno, chamei ele pra reunião, ele entrou na reunião, eu permaneci na reunião. O Jonatas entrou, virou. Só que se a minha autoconfiança não estiver muito bem resolvida, se eu entender que a pessoa não faz nem ideia quem eu sou a ponto de ter problema comigo, o problema não era comigo, o problema era com o que eu tava falando, com a minha abordagem, com a minha cara, o meu cabelo, sei lá, não importa. Se eu não tivesse muito bem resolvida naquilo ali, poderia gerar o quê? Ciúme. Só porque entrou um homem, agora tá, não sei o que. Que não teve nada com relação a isso. Deixei bem claro. Ela não se ofereceu nada. Ela simplesmente começou a falar. Porque até então eu não, tipo assim, não tava desenrolando o negócio, entendeu? Eu estava mexendo no celular enquanto eu tava respondendo a pergunta que ela mesma tinha feito.
Então, o Jonas entrou ali e tal, cara, 30 minutos, agendamos uma visita presencial no dia seguinte, a gente fechou um contrato. Agora, se eu não estivesse muito bem resolvida como vendedora, entendido que não tinha nada a ver comigo e que também não tinha nada a ver com o Jonas, tinha a ver com ela, e que talvez ela tava tão no fundo do poço que nem isso ela tava conseguindo entender, eu não teria vendido. Eu tenho certeza. Porque eu ia levar pro lado pessoal. Eu ia colocar o meu ego acima da venda. Cara, quando um vendedor ele tá na ponta, a gente tá falando de prospecção, de contato com lead, morra o meu ego, não importa quem eu sou. A minha convicção tem que estar acima de qualquer coisa. A pessoa vai falar, vai me ignorar, mas não sei o que. Cara, a pessoa não faz ideia de quem eu sou. Um outro exemplo que eu tenho é do cara do seguro de vida. Cara, a gente nem queria seguro de vida. Alguém falou pra ele que a gente existia num programa de indicação, que a gente sabe quem é, a pessoa lendo lá de bombinhas. Não, cara, Jonas precisa. Meu Deus, imagina, isso faz uns 4 anos. A gente não queria, entendeu? A gente tinha te passado pela cabeça, mas na época a proporção do investimento era muito alta pro nosso faturamento, pra nossa realidade, pra tudo. E daí, o cara ligou assim, lembro de qual vocês, tal e tal, vamos dar uma olhadinha no seguro de vida? Eu disse, não, acho que não, cara, deixa eu te apresentar, não precisa comprar de mim, mas me dá a oportunidade de te mostrar. Eu disse, beleza. O Jonas remarcou 5 vezes a reunião. É óbvio que o Jonas não queria comprar. Já é um sinal, quando alguém remarca a reunião, não responde, é um sinal, muito claro, o capitão tá bem aquecida. Aí o Jonas recebia, eu sou obrigada a marcar reunião com esse cara, porque ele não vai largar do meu pé. O Jonas também não respondia a ele. O Jonas também ignorava o WhatsApp dele. O Jonas não atendia a ligação dele. Um lead terrível, entendeu? O Jonas foi um lead tenebroso para ele. Ele não mudou. Ele não mudou. O tom de voz dele era o mesmo, a empatia dele era a mesma, a simpatia dele era a mesma, a convicção dele era... Cara, acho que assim, uma das melhores vendas que alguém já me vendeu, já fez comigo, assim. Eu disse, não, cara, beleza, então acho que faz sentido, vamos receber a proposta. Ele não enviou a proposta de WhatsApp, a gente tendo fechado, então ele correu o risco da gente não contratar pelo time que levou pra ele apresentar, entregar pra nós em mãos. Então, cara, assim, ó, eu não vou entregar algo que é tão valioso pelo WhatsApp, cara, não é justo contigo. Ele era lá do Rio Grande do Sul. Eu vou até Santa Catarina e eu vou entregar em mãos a pólice pra vocês, de vocês dois, eu quero olhar no olho de vocês, quero conhecer vocês, quero tomar um café com vocês. Eu disse assim, Bia, agora que eu achei que eu tivesse comprado esse cara e largado do meu pé, mas ele não largou do meu pé. Ele vai vir até aqui. Ele foi até Garopaba, porque nós estávamos em Garopaba no meu sogro no dia que a gente despendeu o tempo pra ele. Ele era o mesmo. Ele não reclamou da viagem, ele não reclamou de nada, ele não falou de nada. Ele tava a mesma pessoa. Esse time de fechamento com a gente foi uns 6 meses. Cara, a capacidade desse homem ter de ser inabalável pra mim, a gente fala pra ele, esse Leidiel, assim, o teu tipo de venda é sensacional. Uma venda cativante, entendeu? O cara foi persistente, ele foi intencional, ele foi um comercial ativo, mas ele foi a mesma pessoa do início ao fim. Ele entregou pra nós a pólice com a fotinho das crianças, ele foi atrás do nosso Instagram, ele descobriu, ele imprimiu fotos de quando as crianças eram bebezinhas atuais. Cara, agora me diz se eu quero trocar. Não quero. Não quero. E proporcionalmente o investimento naquela época, a gente não deveria ter feito. Então são muitas coisas que às vezes a gente deixa que sobressai a nossa convicção de venda. Ele tinha a convicção de que ele vendia e ia servir a nossa vida. Ele tinha certeza do produto, conhecimento técnico absurdo, mas além do mais, ele tinha uma empatia pela solução do problema que ele estava entregando, entendeu? Nada mudou a vida dele. Você sabe que o Jonas consegue ser grosso quando ele quer, né? Não é segredo pra ninguém, né? O que impede da gente ter essa convicção, essa segurança? São 3 medos, por isso que eu perguntei que medo que teve ali na hora de mandar pra gente no grupo. Medo de ser rejeitado, de não ser amado e de não ser bom o suficiente. Sempre roda em cima desses 3 medos. Vocês já leram A Raiz da Rejeição? Não. Essa aqui vai 6 meses que tá fugindo do livro. Quem dirá da resolução do problema do livro? Eu vou botar lá no Task uma ação. Deixa eu pegar a caneta pra não esquecer aqui. Agora não tem mais como Se vocês quiserem vender, vocês precisam ler esse livro. Esse livro não fala de vendas, mas ele aumenta a convicção do vendedor. A gente vai sair daqui e a gente vai comprar esse livro. Eu mando o link, porque aqui não tem. Não tem? Não, no shopping não tem. Eu Dá pra ver pra assistir no Facebook? podcast. Não, eu vou ter que assistir no... Ouvi? ouvi, desculpa. No Spotify. Spotify, só que comecei só... Eu não gosto, eu não consigo me concentrar ouvindo. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Daí eu tô ouvindo, mas meu cérebro desliga, continuo ouvindo e pensando em coisas aleatórias. Eu não funciono. Mas tem no Spotify.
Cara, a gente teve 2 casos, pra mim, divisores de água internamente de projetos com a leitura desse livro. Um, pra mim, foi uma operação que ela cresceu 20% de faturamento. A gente tá falando de uma operação de 5 milhões. Uma operação que começou a vender 5 milhões. O livro é milagroso? Jamais. Mas, cara, virou uma chave na cabeça. É uma mulher, né, que vende. Ela vende num público 100% masculino, então a segurança dela era absurda. Muitas outras questões periféricas que envolviam a falta de confiança dela, né? Enfim, pressão externa e interna da empresa, 550, a lista era imensa. Isso gerou uma convicção nela. Cara, ela começou a peitar coisas dentro da empresa que não funcionava, que ela nunca tinha tido coragem de fazer. Então, volto a falar, o livro é milagroso? Longe disso. Mas é uma sacada que paga, gente. É uma frase, é um exemplo que, se a gente entender que mudanças acontecem rápido, a nossa percepção também muda com relação a isso. Então, de verdade, leiam esse livro, comam esse livro. Entendam que uma coisa ainda que eu falei pra Tati ontem, a Tati, o Bruno era pra estar aqui. Eu disse, mentira, tu era pra estar aqui. Se tu tá me ouvindo, é porque era pra ser pra ti. Ela tava só ela, que o marido dela não conseguiu vir, né? A gente vai fazer separado com eles. Eu falei assim, mentira. Deixa de ser orgulhosa. Engole esse orgulho. É pra ti. Eu também já falei essa frase e perdi um dia inteiro de uma imersão que eu paguei caro pra caramba pra estar lá dentro. Porque tal pessoa tinha que estar aqui, porque tal pessoa tinha que estar aqui. Aí a gente chegou no hotel, o Jonas perguntou, e aí, Bia, como é que foi pra ti? Eu disse, cara, foi bom, mas se tal pessoa tivesse aqui, cara, isso é incrível dessa pessoa. Eu disse assim, beleza, o dia que tu abrir mão do teu orgulho, a gente volta a conversar, porque eu não acredito que tu passou 14 horas dentro de um pavilhão pra dizer que era pra outra pessoa estar ali. Sim, puta merda, é verdade. Perdi o dia. Porque a minha cabeça estava tão concentrada em passar a informação para outra pessoa que eu não consegui me observar em nada. Então, sempre tem 3 medos. Medo de ser rejeitado. Do lead não responder, dele não fechar comigo. Esse tipo de medo. Medo de não ser amado. Medo de eu entregar alguma coisa e o cliente... assim, pois é, né? Até o entrega foi boa, mas o atendimento foi mais ou menos. Não foi tão simpático. Não foi tão simpático como eu gostaria. Demorou 15 minutos para responder no WhatsApp. Cara, tem coisas... A gente tá aberto ao público. Esperem qualquer coisa, entendeu? As pessoas, elas são inimagináveis, né? A capacidade de ter de falar, e tá tudo bem. O que eu preciso estar muito bem resolvido aqui dentro. Isso eu tenho que estar. De não ser bom o suficiente. Por que talvez tem dificuldade de vender um orçamento maior? Porque vai que eu não consigo entregar. Puta merda, vai que eu entrego esse negócio ficar torto. Medo de não ser bom o suficiente. Tu vai saber se tu vai dar conta ou não só se tu fizer. E se fizer e não der certo, e se naquela operação toda der um monte de coisa errada e tu precisar consertar tudo e não tiver lucro, cara, ok, no próximo orçamento de 150 mil, de 200, de 500 mil que tu fechar, tu já vai saber o que tu tem que mudar. Agora, se eu olho pro erro como algo, meu Deus, não pode acontecer. Cara, ninguém trabalha pra errar, mas nós estamos passíveis de erro. O que eu preciso entender é o quê? Eu não posso ficar sofrendo, ai meu Deus, agora ninguém me ama. Não, cara, eu preciso aprender com o erro e bola pra frente. Qual é o próximo orçamento de 150 mil que eu vou fechar pra não errar a mesma coisa? Cara, que só vende quem tem uma visão otimista. Quem tá toda a vida olhando pra falta, o que não tem, o que não deu certo, e se eu tivesse isso aqui, cara, o que já passou, ponto final. O vendedor precisa olhar pra frente. Se ele tiver toda a vida se lamentando do que não fechou, se lamentando do que não fez, ele não vai vender. Já pensou? Entrar no dia vai enviar 10 orçamentos, tá pensando em tudo que tu não fechou? Caraca, que merda, como é que vai ter uma autoconfiança? Tem uma questão passada. Tem 90 horas. Tá, a gente faz análise disso aqui ali fora. Tá bom? Não tem problema. É mais ou menos o tempo do treinamento e depois a análise disso aqui. Medo de ser rejeitado. O lead decidir não fechar o orçamento, assim somos rejeitados naquela situação. Não ser amado. Pode parecer ridículo, mas quando se trata de um lead que muitas vezes nem sei quem é de fato essa pessoa, mas se a pessoa xingar, reclamar, criticar, olhar assim, nossa, tu me atende com essa roupa? O que tem a ver? Medo de não ser amado. Mas às vezes, se a gente for pensar friamente, pensa comigo, se alguém da rua passar e olhar assim, nossa, daqui jaqueta cor feia. Qual é o impacto que isso tem pra ti? Nenhum. Nulo, morro? Vai comprar uma preta? Agora, por que às vezes a gente recebe uma palavra jogada ao vento de uma pessoa que a gente também não conhece, mas só que a gente quer vender isso, tipo, será mesmo? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Acho que vou me olhar no espelho de novo. Quando a gente tem muita convicção do que a gente está entregando, do que a gente está falando,
qualquer coisa que vier, a gente precisa isolar a crítica da pessoa. Então, eu preciso entender que se o que ela falou faz sentido ou não, independente se foi ela que falou. O que eu faço? Eu isolo a crítica e se uma pessoa muito conhecida tivesse me falado isso, eu levaria em consideração? Levaria. Poxa, então talvez o que essa pessoa falou faz sentido. Mas se tu for isolar aquela crítica, e assim, cara, não tem pé nem cabeça isso aqui, não importa quem me falasse, eu ia mandar as favas. Beleza, ignora. Né? Então, isolar o que a pessoa fala de quem é a pessoa também ajuda a gente a ter uma percepção mais racional sobre o que a gente recebe. E mesmo não ser bom o suficiente, é o que eu falei ali com relação a entregas maiores, né? Deixa eu passar um vídeo aqui pra vocês. Eu não sei se vocês já assistiram, mas de qualquer forma eu vou passar ele de novo. Que é exatamente sobre venda. O cara que alcança resultado extraordinário não é o que vende mais, é o que suporta mais não. Se você não consegue suportar não, você não consegue alcançar o extraordinário. O jogo do extraordinário não tem a ver com isso. Tem a ver com isso aqui, eu pegar a minha água. Eu precisava saber qual era a minha meta. A minha meta era 120 garrafas de água por dia. Eu descobri que eu tinha que oferecer 30 para vender um. Ou seja, eu tomava 29 nãos para chegar em um sim. Aí eu descobri que para vender 120 garrafas de água, eu precisava ir para a praia todos os dias para oferecer minha água para 3.600 pessoas, tomar 3.480 nãos para conseguir vender 120 garrafas de água. Então eu não saía de casa tentando vender água, eu saía de casa tentando suportar os nãos. Aí, 3 não que a gente recebe no orçamento de 50 mil, a gente fica assim, pô, Perdi Pô, 150 mil. o cara recebia 3.500 não pra vender água, gente. Sabe o que às vezes estava mais me frustrando essa semana, até com essa questão de venda, é porque eu estava tentando fazer uma venda personalizada para o cliente. Tipo, a gente ofereceu para um cliente uma venda de 20 mil, um atendimento, olha, que eu gostaria de receber. A gente foi no domingo lá visitar ele, que só podia no domingo. A gente foi na casa dele, que era um difícil acesso, chegamos lá, mostramos para ele, ó, o projeto é isso, a gente consegue mudar isso. Eu já refiz o orçamento para ele no mínimo umas 10 vezes, que ele mudou o projeto, mudou isso, queria um tipo de orçamento diferente para um box. Aí eu fui atrás de fornecedor, busquei um box que eu nunca fiz na vida, nunca vi, fui atrás, busquei outro fornecedor que conseguiu esse box para mim, num preço, fui lá, fiz o orçamento, passei para ele. Tudo certo. Fiz assim, tipo, pô, mitei, essa venda aqui é garantida, não tem como errar. Uhum. Aí no momento que a gente foi fechar, ele falou, não, eles, calma, eu não tô querendo fechar agora, eu talvez, vamos ver que quem sabe no mês que vem, eu não sei quanto que eu vou receber dinheiro, aí eu fecho contigo e virou as costas e saiu. Mas quando a gente foi lá no domingo, falou, não, fechou, terça-feira do É, lado, tipo, então. já tava tudo certo. Aí na minha cabeça foi, meu Deus, encontrou alguma pessoa com um preço mais barato. Tu perguntou pra ele? Não perguntei. Mas eu pensei, não acredito, cara. Não acredito que eu fiz tudo isso e aquilo gerou um esboço tão grande, uma frustração tão grande. É porque daí isso acaba validando a crença de, cara, não importa o que eu faça, se o cliente não quiser fechar, não vai fechar mesmo. É. Entendeu? Valida uma crença que lá no fundo a gente Sim. tem. Né? Já pode ter, né, nesse sentido. Cara, o que não foi ativado nele é um gatilho de urgência. Porque todos... Agora. Aí, continua ainda. Aí continua. Meu Deus. Aí ontem eu fui lá comprar alumínio e a mulher me falou que não, realmente o alumínio tá pra subir essa semana. Vai ser segunda-feira. E aí eu lembrei de um gatilho que eu sempre usei, que foi a questão do preço, né? Que Sim, na verdade, que de fato sobe, a gente de já viu. fato sobe e a gente tem que repassar pro cliente. Falei, cara, vou mandar mais um áudio pra ele pra ver. Falei, cara, Já tinha perdido mesmo, já né? tinha Mas perdido, um pra áudio. mim já tava perdido. Falei, cara, ó, eu sei que tu tens o teu tempo ali pra comprar, pra fechar o serviço comigo, só que assim, eu recebi uma notícia ali que provavelmente vai subir o preço do alumínio. E no orçamento que eu fiz pra ti, eu não consigo manter o mesmo preço se caso subir o alumínio, o custo material. O que a gente consegue fazer para resolver isso é tu me faz uma entrada de um valor pelo menos menor para que a gente feche o serviço e eu vou lá e compro o alumínio antecipado para quando tu decidir fazer, ou lá no início do mês que vem, a gente já fechar, já tô com o material em mãos e a gente não vai ter esse problema de subir Repassar o custos. valor. Vamos fechar?
Ele, ô Elias, obrigado por ter essa preocupação. Realmente, cara, eu tô preocupado, não quero que suba. Quanto que eu tenho que te passar pra gente garantir esse preço? Fechou? Pra de urgência. Fechou? Não Não, fechou, não. não fechou ainda. Vai dar boa. Não fechou por quê? Beleza. É porque eu fui ontem à noite, aí Ah, terminou de resolver tá. hoje, no caso. Convicção. O motivo por que tá vendendo precisa ser latente. Por que que vocês vendem vidro? Isso tem. Investimento de soluções. Cara, eu quero vender. Que vai que esse cara contrata um porcalhão que não vai entregar na data certa. Esse cara vai se frustrar. Essa convicção precisa ser além do nosso caixa, além da nossa empresa, além da gente, sabe? Porque senão, se essa convicção ela for só interna, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente quer chutar o pau da barraca mesmo, que a gente quer desaparecer mesmo, fechar a empresa e virar CLT pra não se incomodar com metade das coisas que o empreendedor se incomoda. Então, só esse motivo interno não é o suficiente para vender. Não é. Em mim, tem que ter uma indignação tão grande de eu ver alguém com um problema que eu resolvo sem ser resolvido, que não importa o que aconteça, eu vou querer vender. Você já pensou se a galera que vende remédio olhasse pra cara do cliente, se ele fosse chato e não vendesse? Não faz sentido. E por que a gente faz isso às vezes? Se eu sei que eu tenho a capacidade de contribuir para a evolução de alguém, da empresa de alguém, da vida de alguém, eu não vou largar do pé dessa pessoa. Dane-se se essa pessoa me achar chata. Me fala por aí que eu sou chata mesmo, que vai vir um monte de gente para ver se eu sou chata. Aí melhora a captação de lead ainda, sabe? Só que pra mim, e isso tem que ser inegociável, eu preciso estar acima de qualquer coisa que a pessoa venha dizer pra mim que é mentira. Eu não posso ser orgulhosa de achar que eu sou perfeita. Eu preciso ter feedback. Mas assim, existem coisas que são objeções recorrentes, que são críticas recorrentes, que eu já validei que não faz sentido, então eu preciso mudar a ideia dessa pessoa para eu conseguir vender. Então isso se chama convicção. Sabe, eu tenho tanta certeza do que eu entrego, que a partir do momento que eu vejo algo realizado, implementado, cara, aquilo ali gera em mim uma emoção que ela é impossível de aguentar. Tu viste meus stories, nem sei mais que dia que foi, essa semana tá uma loucura, segunda-feira acho que foi, que eu gravei no Close Friends, chegasse a ver. Eu passei a manhã inteira chorando. Foi uma montanha russa aquele meu dia, tanta notícia assim, super boa, super ruim, apavorante, maravilhosa, foi um dia assim que só a graça, foi na terça isso, acho. Terça-feira. Cara, recebi a notícia da Grazi que ela tinha batido a meta dela de venda. Cara, eu sei o quanto aquilo foi difícil pra ela. Cara, eu acompanhei, ela tá 6 meses pra conseguir executar o negócio, pra botar a acontecer. Ela veio na mentoria aqui, mas dei lapada de cima a baixo nela, sobre meta de venda. Ela tinha aberto 10. Ai, vendi uma, tô feliz. Que merda, cara, tu me abriu 10, tu vendeu uma, tu tá feliz. Cadê a tua raiva, a tua indignação pra te mover pra venda? Cara, raiva é uma emoção excelente para venda. Isso gera uma indignação que eu tenho que fazer acontecer, que eu vou fazer o que for preciso. A minha convicção aumenta absurdamente. Ah, assim, como assim? Se tu vai fazer um evento que demorou 6 meses para fazer, para vender para uma pessoa, eu não admito. Eu vou dizer pra te cancelar o evento se tu vender só para uma pessoa. Tu tem capacidade de vender para 10? Eu não espero nada menos do que isso. Ai, tu assim, tu tem certeza? Mas eu tenho convicção. Poderia vender para 50 se tu quisesse, ficar 100. Daí na terça-feira de manhã ela mandou mensagem no nosso grupo. Cara, bati minha meta de vendas, vendi para 10 pessoas, vou entregar hoje. E lançou o primeiro vídeo da campanha dela de Grazi na Coreia, que também a gente estava batendo em cima dessa tecla desde dezembro. Cara, tipo assim, eu fiquei uns 30 minutos com a cara toda inchada chorando. Cara, a minha convicção, aquilo ali alimenta a minha convicção de venda de um jeito que é inigualável. Dinheiro na conta aumenta a convicção de venda, mas, cara, tu enxergar a mudança em alguém, cara, não tem preço aquilo ali. Eu falei assim, caraca, eu preciso falar isso pra todas as pessoas que estão travadas em algum lugar. Todo mundo precisa ouvir isso. Porque às vezes a gente tem a sensação de que todo o universo quer o mal da gente. Mentira! Tem alguém esperando a gente dar certo. Cara, tem alguém esperando pra comprar o nosso produto, o nosso serviço, só que às vezes a gente não se faz isso. Aí o que acontece? Ah, porque o mercado tá cheio de profissional ruim, mas tá mesmo. Um monte de cara de pau, vendedor de mão cheia, mas que não é bom no que entrega. Aí o que acontece? Eu que tô aqui, que entrego um bom produto, um bom serviço, tô me lamentando, porque, pois é, se fosse eu, teria feito bem feito. Poxa, então por que não é eu que tô lá? Sabe? Convicção de venda. Cara, isso tem que ser tão latente de vocês, a ponto da pessoa olhar assim, caraca, eu preciso comprar, senão eu vou ter um infarto na minha frente. Convicção, ímpeto de venda eu passo pra pessoa. Agora, se eu não tiver isso em mim, eu não tenho que passar. Não consigo passar. Já pensou? Se eu tivesse chegado aqui, gente, pois é, cara, vender é muito bom. Vamos lá. Gatilhos de venda, convicção de venda. Vocês acharam que isso era real?
Tipo assim, ah, beleza, quando que eu vou embora? Preciso fechar o orçamento lá que o cara tava desistindo e agora falou pra mim que sim. Cara, essa convicção tem que estar no sangue do olho de vocês. A pessoa tem que olhar em vocês e assim, caraca, você é de perto, a pessoa vai me vender alguma coisa. E isso se torna um modelo de vida. Ontem, o fundador da Mais Milk, aquele whey protein, que é da vaquinha, ele falou assim, gente, o que virou a chave para eu aumentar meu faturamento? A forma com que eu cumprimento as pessoas. Eu me vendo em todos os lugares. Todo lugar que eu sento é uma oportunidade de venda. Pode ser venda da minha pessoa ou pode ser venda do meu produto ou do meu serviço. Mas eu vou vender. Então, faz mais dinheiro quem vende, se vende a todo tempo. E a gente vem com a crença, às vezes, de que se vender é errado. De que é errado eu ser visto, de que é errado eu ser o centro das atenções. Eu citei exemplo ontem, nem sei mais que tipo ontem, acho que foi a Tati, do Lennon. Cara, qualquer lugar que ele tá vendendo alguma coisa. Ou ele tá vendendo uma história, ele tá contando uma história dele, que se a pessoa não tiver os 5 milhões pra comprar um apartamento, vai comprar a história dele e vai pensar assim, cara, o que eu posso fazer igual esse homem? No mínimo isso. Entendeu? Não tem ambiente que ele não se vende, ou ele tá vendendo alguém. Cara, uma pessoa, a convicção dele de venda é... A gente que sabe os bastidores de uma operação de uma empresa, lá também tem bastidor de operação, gente. Imagina, tiro, porrada e bomba, né? Quanto maior a operação, maior o pepino, é proporcional. Maior o ganho, maior o estresse, e aí a gente vai crescendo. Nada abala aquele ser humano, entendeu? Nada. Ele entendeu que o que ele vende é maior que qualquer problema que ele tem a capacidade de resolver. Conhecimento do produto e serviço. Conhecimento técnico. A minha convicção também vem do conhecimento técnico. Se eu não sei analisar uma DRE, eu não consigo vender um projeto financeiro. Eu não faço nem ideia do que eu tô falando. Essa semana eu fiquei 1 hora com o Bruno, nosso TI, entendendo a parte de BI, programação de BI. Eu quero ser programadora, mas nem aqui, nem na eternidade. Entendeu? Não nasci pra isso. Mas eu precisei sentar e ouvir dele, ele me ensinar o básico para eu ter argumento de venda, argumento de conhecimento de serviço. Se eu não souber um mínimo para eu ter a capacidade de desenrolar uma conversa com quem eu vou vender, essa pessoa não vai nem me ouvir. É preciso ser interessante. Argumentos do conhecimento do produto e serviço é ser interessante na venda. Sabe? A pessoa me fala uma coisa assim, pá, interessante, mas deixa eu te contar a história de um cliente nosso, então. Tudo é história, gente. Quem não gosta de ouvir uma história? Porque aquilo ali faz com que a pessoa se sinta próxima. Poxa, aconteceu isso com ele, pode acontecer na minha casa, ele não vai resolver. Talvez nunca aconteça, mas ela vai sentir segurança com aquilo ali. Seguro do preço é o que a gente está trabalhando no financeiro, né? Precisa ter convicção na precificação, cara. Você pode fazer a apresentação mais linda que for. Se na hora de passar o preço tu gaguejar, tu jogou por terra toda a argumentação que tu usou. Que a pessoa vai sentir que tu tá com medo de passar o preço. Aí surge a dúvida assim, poxa, ele tá com medo de passar o preço porque ele tá cobrando demais? Porque ele não sabe se vai dar certo? Porque ele nem faz ideia do que você tá me falando. Se ele não tem ideia nem do preço, tu imagina de me entregar o projeto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas levanta uma dúvida que a gente não quer. Uma objeção que a gente não precisa. Autoconhecimento. Aprender sobre as próprias características e saber os pontos fortes que precisam ser melhorados. Gente, eu sei qual é o meu tendão de Aquiles. Toda vez que eu vou entrar numa reunião, eu me concentro no que eu sou muito boa e aumento a guarda no que eu sei que eu posso resbalar naquilo ali. Se eu não souber, alguém vai me pegar desprevenido. E a pior coisa que existe numa venda é alguém te pegar desprevenido. É a pior coisa que existe. Eu entrei na reunião ontem, que a gente ia ter só na quinta-feira que vem. E daí a cliente, que a gente acabou de fazer um onboard, ela falou assim, não, mas eu preciso essa semana, porque eu tenho uma lista de coisas pra te perguntar, eu tô com milhões de dúvidas. E ele falou assim, tá tudo bem. Eu não tenho nenhum material pra te apresentar, porque faz 4 dias que a gente fez o onboard, eu tô trabalhando em cima dele. Mas assim, não tem problema nenhum, eu faço reunião contigo. A gente entrou na reunião, daí foi pra ela assim, olha só, tu me chamou pra brigar. Então tu bate, porque se tu não apanhar, se tu não bater, tu vai apanhar. Como assim? Se tu me chamou pra briga, tu achou que tu ia me pegar desprevenida? Tu nunca vai me pegar desprevenida. Não, mas eu só quero conversar se tu bate, porque se tu não bater, tu vai apanhar. Eu não quero saber. A atitude que tu teve já me mostrou coisas que eu ainda não tinha percebido. Agora, minha filha, eu já tenho os meus argumentos aqui. Com a venda é a mesma coisa. Ninguém pode pegar a gente desprevenido. Eu preciso ter mapa de objeção comigo, eu preciso ter um atalho de coisas técnicas que eu não preciso decorar, ou talvez eu vou ter dificuldade de decorar. E daí, o que aconteceu? Ela ficou 1 hora falando. Eu separei 1h30 pra ela. Ela ficou 1 hora falando, não, porque isso, eu tirei todas as dúvidas, ela tinha uma lista de 25 perguntas, vocês não estão entendendo. Ela mandou uma lista de perguntas, entendeu? Sobre o que a gente vai falar no projeto inteiro de 4 meses. É assim, beleza. Terminou as perguntas? Não, terminei. Assim, beleza, agora tu vai me escutar. Aí ela ficou outros 30 minutos chorando.
agora eu entendi, me perdoa, você não precisa pedir desculpa nenhuma. Só que eu disse pra ti, tu me chamou pra briga, então tu bate. Porque quem chama pra briga tem que estar muito preparado. A venda é a mesma coisa. Se a gente vai pro comercial ativo, cara, eu tô chamando pra briga, eu preciso estar preparada. Eu tô chamando assim, vem que eu consigo te resolver. Eu tô lá cutucando o cara. Não, mas tu já pensou nisso? E se tá calado errado, isso aqui não tá errado. Qual a expectativa que ele tem sobre mim? A solução do problema que eu tô mostrando pra ele. E se ele chegar e eu falar ferrou. Perdeu a venda ali. Perdeu a venda ali. Não tem como fugir. Vocês já ouviram sobre gatilhos mentais? Já familiarizado com esse termo? Estímulos que ativam decisões automáticas no cérebro do cliente. Reduzem dúvida, aumentam a confiança e aceleram a ação. Essa é a parte teórica que eu comentei. Cara, teoria eu tô aprendendo no ChatGPT. Então, assim, gatilhos de venda tem muitos. Eu trouxe alguns que são mais conhecidos e talvez mais utilizados. Mas antes disso, eu quero trazer aqui uma coisa. É bom ter um comercial passivo que recebe lead? É excelente. Antes fosse que todo mundo mandasse esse lead toda manhã. Mas nem sempre é assim. E mesmo ontem, ouvindo o dono do The Founders, mesmo ele que tem muito comercial passivo, ele tem fila de espera para entrar, ele ainda assim tem comercial ativo. Então, a expectativa de crescimento dele é maior do que ele está recebendo de demanda para comprar. E eu achei aquilo ali incrível. Eles têm um processo de seleção para entrar no programa, né? Então, sabe, tem gente que eu tenho 6.000 pessoas na fila, mas eu sei que dessas 6.000 pessoas, talvez umas 600 vão ser aprovadas para entrar no projeto. Eu preciso captar mais, porque eu não quero só vender para 600, né? Tirar a percepção de que comercial ativo tem que ser agressivo. Essa é a história que eu contei do cara do seguro de vida, comercial ativo. Mas em momento nenhum ele foi deselegante, agressivo, grosso, em momento nenhum. Mas ele não largou do nosso pé. Então, assim, a persistência dele foi maior que a nossa teimosia. Mas em momento nenhum ele perdeu a elegância no processo de venda. Né? Então, a gente precisa desvincular o ativo com o agressivo. Se a gente acha que qualquer vendedor que vem falar com a gente, que vem vender, ele tá vindo ferir alguma coisa na gente, né? Aquela relação de que um perde, um ganha, não vou conseguir vender. Porque na cabeça eu vou botar o seguinte, se eu vender, o cliente tá perdendo. Então eu não quero ser a pessoa ruim, né? O vilão da história. Eu quero ser o mocinho. Então entender que o processo de venda bem executado, os dois lados ganham. Ganha quem vende e ganha quem compra. Quem vende está faturando, está resolvendo um problema. Quem compra está tendo um problema resolvido e está se sentindo satisfeito. Então tem como a gente ter as duas coisas. Modelo de comercial. Toda empresa tem um modelo. Não tem como a gente comparar cultura. Eu acho que essa é uma das chaves, assim. Então, por exemplo, Bali é muito claro o modelo super ativo que a empresa tem. A gente já participou da Operação da Rocha, que é um outro modelo. É uma outra cultura. Também tem comercial ativo, mas não tem nada a ver com a cultura da Bali. Ambas crescem muito. Então, eu preciso entender a cultura da minha empresa, que o Jonas falou do modelo de negócio. Isso vai determinar o meu modelo de negócio. A partir do momento que aquilo ali for muito firme, essa cultura for muito latente, as pessoas que são atraídas, elas já entendem como funciona. Vocês acham que alguém atrasa nas vossas reuniões? Acredito que sim. Muito raro. A pessoa mais bagunçada da vida. Por quê? É muito claro para as pessoas que chegam que na nossa cultura a pontualidade é importante, inegociável. Então tem cliente que fala, cara, eu atraso para tudo, mas cheguei na hora. Beleza, aí tem um mês que eles atrasam. O que acontece? Não, beleza, ó, chegasse 20 minutos atrasado, eu não tenho 20 minutos a mais para te entregar. Na próxima vez você pode chegar na hora. Nunca mais. A cultura é muito latente, é muito evidente, sabe? Então se o cliente vem, por exemplo, negociar preço, você tem segurança na precificação, e vai chegar um ponto para entender que dali para baixo não tem como descer o preço, os clientes vão começar a entender que vocês têm um modelo muito claro de onde vocês podem chegar. E com o tempo, se vão educando isso, eles vão entender, cara, eu vou lá orçar no Vinícius Fernandes. Eu sei que quando ele falar que é o menor preço, eu sei que é o menor preço. Então não adianta eu ir, porque eles têm certeza do que eles estão me vendendo. Eu já comprei, é bom. E, gente, toda educação leva tempo. Por que a gente fica 10 anos na escola? Não fica 2? Porque leva tempo. Educar os clientes também leva tempo, educar o público também leva tempo. Ontem estava falando que o maior tempo que tem no lançamento do produto é educar o público para ele consumir. Depois que o público é educado para consumir, a alavancagem de venda acontece.
Então, o maior investimento, energia, gasto de pensamento é para educar o público. Encontrar o público ideal, mas depois educar esse público a consumir o que eu quero vender. Em todo segmento é a mesma coisa. Né? Então, isso também envolve o modelo de comercial, tem que ser muito claro. Mas esse que tu falou, só pra te encontrar o teu público, sabe? Eu acho também, nosso público tá vindo tudo sem dinheiro, eu acho. Só os falintos estão encontrando a gente. Não sei. Cada um tem o cliente que merece. Talvez está muito claro para vocês o cliente que vocês não querem, mas quem é o cliente que vocês querem? Vocês já fizeram uma lista de características do cliente que vocês querem? Não. A gente precisa fazer isso urgente. Cliente ideal. E esse cliente ideal, não só se a pessoa é casada ou não, se é empresário ou não, se é rico ou não, mas, cara, eu quero um cliente que paga em dia, um cliente que é pontual, um cliente que é compromissado, um cliente que dá a palavra e cumpre. Cara, são características que elas não são tangíveis. A gente fez uma lista do nosso cliente ideal. Teve cliente ano passado que a gente demitiu, eu falei, eu não quero mais nem ver um ser humano similar a esse na minha frente. A pessoa atrasa o boleto, ela não implementa nada e ela fica reclamando, eu não quero esse cliente, cara. Eu não quero porque eu vou me incomodar em todas as esferas possíveis da minha empresa. Vai mexer na minha convicção do que eu entrego, vai mexer no meu caixa e vai acabar com a minha indicação. Eu não quero esse cliente. Ótimo, eu já sei o que eu não quero, mas quem eu quero? Os nossos olhos, eles ficam vidrados naquilo que a gente está pensando. Quando a gente compra um carro, parece que todo mundo tem o mesmo carro. Quando a mulher engravida, parece que a humanidade está tendo neném. Por quê? O olho está focado naquilo ali. Quando a gente marcou o nosso casamento, 7 pessoas casaram antes que nós. Eu falei, impossível? Não, tá de sacanagem. Parece que todo mundo ao redor ia casar antes de chegar no data do nosso casamento. Por quê? Eu estava observando aquilo. Agora, eu sei quem tá casando? Não, só quem eu estou convidada para ir no casamento. Não faço ideia. Meu olho não tá nisso. Então, quem a gente quer? Quem é o cliente que a gente quer? Em poder aquisitivo, em comprometimento, em tamanho de obra, se esse cara tá construindo casa, é apartamento, é construtora, ele é empresário, ele é pai de família. Quanto mais características nós tivermos, melhor vai ser a nossa abordagem. Porque eu não consigo me comunicar com o dono de uma construtora como eu me comunico com um casal que está construindo a casa dos sonhos. Coisas totalmente diferentes. Nada impede de eu vender para os dois, mas a minha abordagem de venda é diferente demais. Uma venda vai ser muito mais racional, uma vai ser muito mais emocional. Uma com certeza vai entrar em negociação de preço, a outra talvez sim, talvez não. Então, percebe? Talvez os dois possam ser clientes muito bons, ter características muito similares, mas ainda assim a minha abordagem de venda vai ser diferente. Eu sei que a liberdade que eu tenho de oferecer algo para vocês é infinitamente diferente do que eu tenho para oferecer algo para alguém que acabou de chegar na minha base. Eu tenho intimidade com vocês. Eu já tenho intimidade de dizer, não, tu vai comprar e deu. Porque eu sei que vocês têm capacidade de pagar. Já vou botar aqui no teu cartão que eu já tenho os dados. Claro. Não, já sei, assim. Cara, é pra ti. É que nem quando a Dai falava nos meus quando da mentoria. Cara, faltou mais, eu tinha que pegar o cartão dentro da minha bolsa e passar. E sim, eu já vi isso acontecer no evento que a pessoa fez isso. Eu pensei, cara, esse vendedor é retardado? A gente foi no CIS e teve um cara, que agora é o dono da franquia da Feira de Floripa, que tava lá no Diamond, o cara ia comprar, nem sei que serviço, que produto que era lá, e o cara disse, cara, será que eu compro, será que eu não compro, será que eu compro, será que eu não compro? O Ronald, ele pegou esse cara, me dá o teu cartão, deixa eu passar, tu tem limite? Não, cara, eu tenho problema, não tá no dinheiro, então eu vou passar e tu vai fazer, porque eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Ele fez isso na frente de 5 mil pessoas. Entendeu? A convicção de venda dele, conhecia a pessoa também, já tinha vendido alguns serviços pra ele, sabia que ia ajudar muito. O que faltava? Cara, você ter afinal o mais retardado possível. Então, a frase final, e aí, o que falta pra gente fechar? É relacionamento. Cada cliente tem um perfil. Só que vai chegar um momento em que eu preciso ser ousada. Tem pessoas que esperam uma coisa diferente. A gente não gosta de surpresa? Por que o nosso cliente não gosta de uma boa surpresa? Dele perceber que eu tô tão envolvido com ele. Cara, o que falta pra gente fechar? Pelo amor de Deus, me diz. O que é? Me diz o que é que se eu puder, eu te entrego. Pode fechar agora. Cara, tem venda que é assim, tem venda que é mais formal. Aí é o feeling da pessoa. E realmente, o que tu tá falando, tem cliente que precisa desse chacoalhão. Por que eu preciso? Pelo jeito dele, né? É o jeito Exatamente. O perfil dele. E às vezes eu acho que a gente tá... Digo mais por mim, né? Que tá faltando esse feeling, sabe? Eu digo, o problema não era o nosso cliente, o problema é a gente não tá encontrando a solução certa para poder vender. Tem que focar no que tem.
Vocês têm que se alimentar de música, de filme, de livro, de pessoas, de ambiente, de conteúdo que aumente a convicção de vocês, a autoconfiança de vocês. Pra quando a gente entrar numa reunião de venda, a pessoa diz assim, caraca, onde é que essa pessoa saiu? Saiu da incubadora, E falta isso. sabe? Falta a gente ter essa... É autoconhecimento. Às vezes eu passo na frente de uma obra assim e eu fico angustiado de ter que ir lá só conversar com o cara para poder entregar um cartão e poder oferecer meu serviço. Às vezes eu passo direto e falo assim, Vamos fazer um negócio diferente com vocês. A gente vai ter que liberar a sala. Ô, Adriel, dá pra gente, tem como a gente se mover com o celular gravando? Pausar, assim. É? Muita coisa dá pra você tirar. Pessoal usado. Tá. Vamos fazer uma abordagem prática com alguém. Dá pra se fazer isso. Para. Vamos pausar a gravação e eu vou ali no coworking. Vamos vender pra alguém. Vocês vão gravar com o celular também. Linkar em nosso notebook como se fosse. Dá pra apoiar na mesa do coworking, não dá? Como é que é? Dá pra apoiar na mesa do coworking? Bora? eu vou travar, não vou conseguir. E se essa pessoa tem uma construção? Não vai conseguir? Acho que não. Nossa, com pressão. Toda venda Talvez tem eu pressão. iria, eu acho que mas eu não. Toda venda tem pressão. Quanto maior a venda, maior o valor, maior a pressão. Vocês não querem vender para clientes grandes? Tem que entender que se tem capacidade de vender, se tem capacidade de entregar, se o que entrega é bom, cara, tem que estar com o coração assim, ó. Caraca, que eu vou falar de argumento de venda, gatilho na mente. Isso precisa estar latente. Eu vou lá encontrar a pessoa, a gente vai pausar a gravação. Sim. A gente vai pausar, a gente vai ter que tirar daqui. A gente pode botar aqui no hall, talvez, para aplicar análise disso dali. Depois. Aí o Adriel vai monta aqui nas poltroninhas ali, na volta. E eu vou lá encontrar essa pessoa. Tá, e como é que tu vai fazer? A gente vai ter que abordar essa pessoa? Não sei, eu acabei de inventar. Vou lá encontrar a primeira pessoa e depois a gente conversa. Isso é venda. Bom dia. Ô, Moisés, posso te... Tás muito ocupado agora? Não acordei agora. Hã? Tu acordou agora? Tu dormiu aqui? Cara, daqui a pouco tu vai ter a máquina de lavar lá embaixo. Eu vou ter que sair do armário hoje. Eu vou sair porque o Vitor vai se mudar. Ah, tá. Aí tem coco no prédio dele. Tá. Eu vi o que é. Tô procurando um voluntário, mas fica em paz aí, vou procurar outro voluntário pra participar da nossa gravação. Mas o quê? O que é? Eu quero que nossos clientes vendam na prática pra alguém. E eu quero saber se estás a fim de ser o cliente. Agora? Eu vou ver alguém que tá mais acordado, tudo bem? Se não achar ninguém? Eu te amo. Vamos à casa de outra pessoa. Ô, Mimi. Eu tô procurando um voluntário, que eu tô precisando de um favor. Eu quero fazer uma parte prática de venda com os clientes que eu tô gravando pro YouTube. Tu topa ser cliente? Pode ser. É? Ah, eu tenho falas? Eu só preciso que tu seja uma cliente que queira comprar vidro. Fora isso, tu pode não entender nada. Tu vai estar construindo uma casa e tu precisa colocar os vidros nessa casa. Eles vão precisar te vender. Top. Então vá. Já achei a cliente. Tá, vamos montar as coisas aqui. Vamos lá, vamos começar pelo Elias, então, que tem um conhecimento técnico. Elias, a Yasmin, ela tá construindo uma casa maravilhosa, tá? Ela é uma pessoa que ela tem dinheiro. Tudo bem? O meu? Pega o meu aqui, ó. O meu. Adriel, posso estar lá pra quando eu ficar que nem a Virgínia. Tu falar que já gravou comigo, tu também tá? Famosa. Eu posso. Pode sentar. As informações que tu tem é que a Yasmin, ela tá construindo uma casa de 2 andares, e aí 300 metros quadrados, e que ela tá orçando vidro e esse lead caiu pra ti. Essa é a única informação que tu tens. Como é que tu conduziria essa venda? Tu estás ali falando com ela. Tá. Presencial, tá aqui presencial. Desculpa, pode explicar de novo? Ela tem uma... Ela tá construindo uma casa de 300 metros quadrados Linda e maravilhosa. Então eu e ela preciso tá dos melhores orçando vidros. essa Tá. parte de esquadria. É a única coisa que tu sabe sobre ela. É um lead que Yasmin? chegou. Então, Yasmin, tudo certo? Tudo bem? Olha só, tu tá precisando de orçamento para tua casa. Como que tá o andamento da obra lá? Ah, agora ele me pegou, né? Fica à vontade. Vamos lá. Ó. O vidro, ele é no final, né? Então ele já Sim. tá no final da construção ali, que eu preciso entrar pra casa. Então Certo. eu preciso dos vidros. Precisa dos vídeos. Já chegasse a fazer algum orçamento? Não, alguma é o coisa? primeiro. Primeiro orçamento? Aham.
Tá, a gente... Como que funcionaria? Eu consigo ir lá visitar a tua obra para entender o que tu precisa, ou tu já tens uma ideia, assim, Não, tu eu já precisaria sabe? que tu fosse lá visitar e me desse a tua melhor opção. Tá, queres a melhor opção. Não tens uma ideia assim de quanto tu queres gastar, tu queres o melhor. O melhor. Uhum. Tá, perfeito. Eu tenho algumas opções que eu conseguiria te mostrar agora, se eu tivesse um computador. Tem algumas opções que eu conseguiria te mostrar agora, só que para entender o que realmente tu precisa, eu precisaria visitar a tua obra para a gente analisar e ver qual que é o modelo, tipo de vão que vai ter na tua obra, justamente para a gente conseguir estar mentalizando e visualizando o que tu vais querer fazer. Tá. Tu pode agendar ou eu posso te pedir uma data? Na verdade, tô com a semana meio corrida. Eu consigo fazer na terça-feira, à tarde. Como que fica pra ti esse horário? Às Tá bom. 2 horas da tarde. Fica legal? Tá bom. Uhum. Fica legal? Então fechou. A gente Fechou. marca às 3 horas da tarde e eu te espero lá. Fechou. Ele é bom, tá? Ele é bom? Aham. Dai, talvez. Só que agora a Yasmin, ela é uma compradora de uma construtora. Eu empresto teu microfone, Yas. Ela é a pessoa que faz cotação para uma construtora. Tu vai ser a 20ª pessoa que ela tá orçando. Ela só precisa falar contigo para ela ter mais no orçamento, porque o chefe dela tá enchendo o saco que não quer que ela compre onde ela quer comprar. É tipo o Brasil ao cubo, sem encheção de linguiça. Eu só preciso Fica à vontade, tua vez. do orçamento. Tá, repete pra mim, ver se eu estou... Ela é compradora de uma construtora, tu é o Tá. 20º orçamento dela. Ela só Aquela precisa situação. falar contigo, porque o chefe dela tá enchendo o saco, que não quer que ela compre aonde ela quer comprar. Então ela só tá ali pra levar mais uma opção pro chefe dela. Sabe se essa pessoa maravilhosamente bem, né? Sim, aham. Fica à vontade. Essa é a informação que tu tens dela. E eu preciso que o teu valor alcance um pouco o outro orçamento pra gente coisa. Tá, vamos começar? Ou Pode já- começar, ela acabou de chegar na tua frente. Tá, então... Yasmin, tudo bem? Oi, Yasmin, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Calma que eu já travei. Tu é boa. Vamos lá, reais. Tu é boa. Nasceu pra venda. Tá certo, Yasmin. O que hoje você precisa? Me ajuda, Bia. O que eu preciso? É esquadria, vidro? Tu precisa orçar pra uma construção, Uma não construir um construção, prédio. Pede então, só pra cotação. Só pra eu entender, eles trabalham com vidro e esquadrias, né? De Eu alumínio. preciso de vidro e esquadrias para um prédio. Tá, só que o caso dela, ela só quer encheção de linguiça mesmo, né? Não sei. Não, Essa é a tua teoria. Uhum. Tá. Então tu precisa só de um outro orçamento para ele aprovar o que eu mas quero. você já sabe com qual que tu vai fazer. Uhum. Tá certo. Mas, ô Yasmin, o que tu tá procurando hoje? É preço ou qualidade? Hoje, no momento, nós estamos procurando preço. Porque construtora, preço. Uhum. Posso até te apresentar o meu projeto aqui, questão de valores, né, baseado no que tu já trouxe. Porém, hoje a gente trabalha com qualidade e não com preço. Boa, hein? Muito boa. Mas tu quer barato. Barato para... Na verdade, Aquela se eu história, quiser né? que o outro feche, acho que eu vou precisar de qualidade para ser mais caro para o outro poder fechar. Mas é isso. Então a gente vai fechar, porque a gente trabalha com qualidade e não com preço. Boa. Fechou? Fechou? Obrigada, Noemi. De nada. Agora vai ser comigo. Agora, tá lá, tá? Manda lá na fatura. Obrigada. Minha comissão. Mando. Eu te pago. A pizza. A Te pizza pago de... em fricassê. em Não, pizza de brócolis. Ai, Jesus, pizza. Elias, Ai, o Mickey. quando alguém te Ó, o me mostra microfone, cá? ela vai. Tá indo com o microfone, Ela vai vai vender embora? ao máximo pro nosso YouTube. Aula, gente, lá. Aham. mesmo? A gente está tudo. Eu tive proposta, que eu vi. Quando alguém te pede um orçamento Alô, Virgínia. pra ir fazer uma medição, alguma coisa, é pra ontem. Né? Então, tu usou um gatilho de escassez ali de tempo que eu usaria em outra situação. No caso, quando a gente estivesse já no CTA final. Assim, não sei se eu compro, se eu não compro. Não, cara, assim, eu consigo. Se tu fechar agora, eu consigo te entregar. Senão, depois, não sei se eu consigo te entregar. Sabe? Então, eu usaria um outro gatilho ali. Porque tem o perigo da, tipo assim, a gente tá na sexta, de agendar pra terça, até terça ela já falar com outro cara ir lá, medir, orçar, e daí a gente não tem essa tipo, não tem Sim. como saber. É que, na verdade, o que mais acontece quando a gente tá na lida, ali no dia a dia, né? Eu programo a minha semana, e como eu sou do operacional, assim, da parte de... Só funciona comigo lá no operacional. Aí, como eu me programo a semana, normalmente eu tenho alguns dias que eu consigo me programar para fazer orçamento, ou para atender cliente. E aí, não é negociável, porque a semana Isso não ficou precisa muito claro acontecer. para cliente.
Talvez, tipo assim, Entendi. não precisa dizer o porquê, entendeu? Sim. Mas talvez teria que destrinchar um pouco mais nisso. Vamos de novo, vou com o Elias, eu sou uma outra pessoa. Agora tu precisa usar outros gatilhos, Tá. tá? De venda. Eu sou uma pessoa que tô orçando e tu acabou de me conhecer. Tipo, caiu um lead, não sei quem é, Uhum. tá? Tudo bom, Bianca? Mais ou menos. Então, o que tu precisa? O que eu posso te ajudar? Então, eu tô construindo e me falaram que era pra eu vir falar contigo, mas eu não faço ideia quem vocês são. De onde é que vocês são? Então, a gente tem uma empresa hoje em Tubarão, ali no São João, né? Uma vidraçaria. E a gente trabalha com todo o segmento de esquadria, de vidro temperado, de grades de alumínio. Eu preciso entender o que tu precisa para tua obra, pra gente conseguir solucionar. Mas vocês trabalham com um monte de coisa, será que vocês fazem as coisas bem feitas? Ou a gente faz um monte de coisa e não faz nada? A garantia do serviço é comigo, porque foi eu que faço. Pode ter Garantia certeza. sou Joe. Isso, garantia é minha. Entendi. Tá. Eu tô construindo, na verdade. Daí eu preciso de janela, de porta, de box também. Assim, não sei se alguém que vai fazer box vai conseguir fazer a parte externa da minha casa bem feito, né? Tipo, portão e tudo mais. Mas, enfim, como é que são teus valores? Cara, sobre os nossos valores, a gente está no mercado, não tá nem acima nem abaixo. A gente não trabalha com o melhor preço porque a gente trabalha com qualidade. Então é caro? Não é caro. É um preço que está dentro do mercado. Vai Mas ter eu tenho outros de qualidade orçamentos. que pra mim não ficou caro. O que é caro pra ti? Assim, depende do que tu, o que tu procura. Porque se tu for procurar alguma coisa com um preço muito agregado e qualidade, a gente trabalha com qualidade com um preço que é equivalente a uma empresa de... Vamos supor, uma empresa que está muito acima no mercado ou uma empresa que está começando agora. A gente trabalha com uma qualidade excelente e com um custo-benefício que cabe no bolso do cliente. Tu sabe quanto que eu quero pagar? Não sei. Não, porque assim, talvez tu tá achando que eu não tenho dinheiro pra falar que cabe no meu bolso. Não. Porque assim, eu tô procurando um negócio que seja bom. Mas Sim. também não quero que alguém me explore no preço, entendeu? Então assim, eu vim hoje estar contigo porque falaram que o preço é legal e tal. Mas sim, eu não sei, eu nunca vi nenhuma obra de vocês, não sei onde é que vocês trabalharam. Tem alguma casa que eu possa visitar, talvez? Tem sim. É? A gente consegue marcar, eu preciso entender, na verdade, o que tu precisa fazer na tua casa, qual que é a ideia de serviço, que eu consigo te direcionar alguma obra que a gente já fez. Tá. E como é que funciona a condição de pagamento de vocês? Porque assim, vai ser bastante coisa, né? E como eu tô orçando com outros, eu preciso ver não só o valor total e a qualidade, também me interessa o parcelamento. Como é que Sim. funciona? A gente consegue hoje, a gente não está conseguindo fazer o parcelamento sem os juros na maquininha, a gente trabalha com cartão, né? Só que hoje a gente consegue estar parcelando até 12 vezes no cartão para ti. Se tu tiver a ideia de dar um valor de entrada, em 12 vezes no cartão, a gente tem a opção também, se tu quiser dar um valor de entrada de até 50%, que a gente pede pelo menos uns 50% no início da obra. Esse valor a gente pode estar parcelando no cartão para ti, esse valor de 50%, ou então a gente parcela o valor total da obra para ti até 12 vezes. Voltei a ser a Bianca. Percebeu que tu não acredita no parcelamento sem com juro? Como assim? Tu percebeu a forma que tu me apresentou o parcelamento com juro? Assim, a gente não parcela sem juro, tem que ter a taxa do cartão. Entendi. Percebe que tu não acreditou nisso A ainda? gente falou, no caso eu falei sobre os juros, sem Tu falou sobre sem o nenhum juro. cliente ter perguntado. Não perguntei nada de juro, não perguntei se era o mesmo valor à vista ou parcelado. Uhum. Mas pra ti, tipo, pagar juro ainda, tipo assim, cara, não faz sentido absurdo. nenhum. Aí, o que pode ter passado na tua cabeça, cara? Uma casa inteira, mais a parte externa ainda eu vou cobrar juro. Qual é o valor que vai sair isso pra pessoa? Porque tu já subentendeu que eu não queria investir muito. Tu falou assim, não, porque cabe no bolso. Uhum. Não falei nada quanto que eu tava disposta a pagar. Não falei nada se eu tinha dinheiro ou não, naquele momento se eu queria pagar a vista parcelado ou não. Percebe que tu não compraria um negócio que fosse, tipo, na casa inteira? Cara, quanto que essa pessoa vai pagar? Que tu ainda me colocou dentro da tua percepção do teu bolso, entendeu? Da tua visão hoje. Tipo, se eu tivesse construído uma casa, tudo isso, cara, eu queria saber o menor valor, parcelar tudo sem juro, ia pra briga mesmo. Talvez essa O que percepção. quebrou o meu argumento foi quando tu falasse sobre, tá, o teu preço é o mais similar em relação ao quê? Aí eu tive que falar, pô, tem empresas que são maiores que eu e tem empresas que são menores. Aí tu Aí precisou tipo, falar eu tive que concorrente. tive que colocar a minha Desnecessário. empresa num patamar médio, assim, tipo assim, então não é o melhor que eu tô procurando. Então, Mesmo que eu nem tenha falado isso depois. não, mas na hora deu que essa tu impressão. falasse assim, eu já senti assim, pô, vou falar besteira. Tipo, não tenho pra onde eu Não sair. tenho o que fazer, eu já gaguejei, porque...
A gente tinha que fazer. Percebe que se tu não tiver muito claro uma narrativa pra onde que tu vai sair quando alguma coisa vier, a pessoa vai te pegar desprevenido e tu vai falar o que tu não quer falar, sabendo que tu não queria falar aquilo ali, porque tu não tem um outro argumento. Cara, é construção de autoconfiança. O que cabe muito bem numa situação que vem uma pergunta aleatória? Faz a pergunta de novo. Pablo Marçal fala pra te perguntar de novo pra ele pensar na resposta. A pessoa que vende há quantos anos? Ele falou isso uma vez. Se a pessoa me faz a pergunta, não sei a resposta, desculpa, eu não entendi. Enquanto isso, meu cérebro tá buscando a resposta. Entendeu? É uma boa estratégia. Tu fazer, tipo, me perdoa, não consigo entender. Pode me explicar um pouquinho melhor? A pessoa vai explicar. Dane-se, se a pessoa ficou emburrada, tem que explicar de novo. Tu precisa encontrar uma saída que não te coloque numa saia justa. Ou tu precisa puxar aquilo ali pra um lado que tu domina. A pessoa pergunta A e tu começa a explicar B, C, D. Não, mas e aquilo? Ah, verdade, esqueci. Tempo de pensar. Então, tudo isso é estratégia de venda. Quem conduz a venda tem que ser o vendedor. Se quem tá conduzindo a venda é o comprador, vai dar merda. Porque ele vai querer falar o que ele quiser, conduzir pra onde ele quiser. E aí a gente é pego desprevenido. Por que um vendedor que tem um ímpeto maior, que o cara é mais acelerado, tipo assim, meu Deus do céu, é um perfil. Talvez tu não tenha esse perfil acelerado, mas tu precisa encontrar o teu ritmo para fazer aquilo ali dar certo. Entendeu? Entendi. Então, tu vai precisar conduzir para onde tu quer que aquilo ali aconteça. Senão, alguém vai estar te conduzindo. Aí, meu querido, alguém que tu não conhece te guiando vai pra grota. Não tem. Como dar certo. Não tem como sair. Dai, tua vez. Lasquei. Pois é, né? Aqui tá congelante, realmente. Bem congelante. Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que alguém me indicou para vir falar contigo, para conhecer o produto também. Tá? E tu recebeu, como eu recebi daquela mulher que eu contei o caso, recebi um lead, eu precisei fazer a pergunta para ela, tu recebeu esse lead e tu tá me chamando. Me chamou para me conhecer. Só alguém me indicou para ti. Como é que tu começa? Oi, Bianca, bom dia, tudo bem? Bom dia. Só, o Elias me passou teu contato, ele mencionou comigo que você está precisando fechar um orçamento de vidros e alumínios na tua casa. Não orcei ainda, na verdade. Realmente me indicaram, assim, para conhecer vocês. Como é que funciona o trabalho de vocês? Agora já tô mais perdida. Não sei se eu gostei disso, tu me botar assim contra a parede. Eu adorei. Tá, repete a pergunta. Qual pergunta? Que tu acabou de me fazer. Eu não fiz orçamento ainda. Certo. Já foi alguém lá fazer... A gente consegue? A gente consegue estar indo, marcar uma visita para conhecer a tua obra, ver o que realmente você está precisando lá. Por que vocês querem conhecer a minha obra? Não entendi. Porque por lá eu consigo tirar as medidas exatas e ver realmente o que Mas eu posso te passar o vão ali do arquiteto daí, né? Porque no fim o que tá projetado vai ser executado, né? Sim, mas pra gente... Realmente. Mas pra gente poder te ajudar melhor, entender qual que realmente é a tua necessidade, a gente precisa ter indo na obra e tirar umas medidas exatas. Assim, a minha necessidade é de ter esse orçamento o mais rápido possível. Eu odeio ficar esperando, isso me irrita, sabe? Então assim, pra ir ter que ir lá agendar, eu ter que falar com o mestre de obra, pra dar boa vontade do mestre de obra, mais o tempo de vocês, talvez isso vai se estender mais uma semana pra te começar a fazer o orçamento, aí vai montar o orçamento, tipo, eu vou ver esse valor daqui 15 dias. Entendi. Consegue me passar esse projeto, então? Consigo, mas assim, eu te passando o projeto, você vai montar o orçamento, né? Tem alguma chance disso ficar mais caro depois que for executar? Como é que funciona essa questão? Porque eu nunca comprei isso, cadê? Tipo, tô construindo agora, né? Não sei. Repete a pergunta. Se eu te passar o projeto, tem chance de aumentar o valor depois? Como é que funciona? Só se você quiser trocar alguma coisa ou tiver alguma medida errada. Aí sim. Mas vamos analisar isso. Mas então tu vai ter que ir lá medir antes de qualquer forma. De qualquer ou forma, depois. Não, de qualquer forma a gente vai ter que ir lá na tua obra. Entendi. Tá? Entender e tirar as medidas exatas, porque o vidro ele tem uma medida exata, né? Mas a gente não consegue compensar nas bordinhas, sim? Não. Por quê? Porque o vidro precisa de um vão. Não, mas deixa eu fazer a bordinha maior, se der diferença, não tem problema pra mim. Não, mas a gente precisa visitar a tua obra. Tu não quer me passar orçamento. Não, eu quero te passar o orçamento, mas eu quero entender o que realmente tu precisa. Já que tu tem um projeto, me manda aqui e depois eu te apresento o nosso orçamento. Entendi. Daí tu vai me mandar pelo WhatsApp? Pra eu ver aqui? Ou eu posso te mandar pelo WhatsApp, ou eu posso ir na tua obra e te apresentar lá. Aí tu já pode medir lá também. Sim. Nem quanto tempo que tu demora pra montar o orçamento? Te mando hoje até o final do dia. Tá. Não vai esquecer, né? Não. Tá. Não, então fechou, pode me mandar. Então fechou, combinado. Combinado.
E aí, qual a dificuldade vocês perceberam? Não, eu tô com dificuldade desse... A gente, às vezes, olhando de fora, é totalmente diferente do que tá o cara a cara com o Aham, cliente. é. Porque, assim, às vezes, algumas objeções que ela falava que eu pensando aqui, não, dá pra conversar, pra usar argumentar esse gatilho de isso, dá pra venda, falar dá pra- isso, entendesse? Só que aí, na hora, sim, é pensamento rápido. Vai, funciona. E, às vezes, a gente tá concentrado no que o cliente tá fazendo e não tá pensando, não tá tendo aquela visão de fora do que a gente poderia estar respondendo, poderia estar... Ah, que nem tu perguntasse ali, o que que pode... Né, que tu tinha usado como objeção, por que vai mudar o preço ali? Será que o valor de vocês pode mudar? Sim, tu me passando um orçamento em PDF, eu vou fazer o orçamento conforme o que está nesse PDF. Só que se a gente for visitar a obra e mudar o tipo de vão, ou decidir mudar a janela, ou daqui a pouco essa janela aqui é 5 metros de altura para poder fazer, entender? Se tudo isso pode alterar o orçamento. E para mim poder te passar um orçamento mais exato e mais preciso do que e não tá conflitando assim de ter que te passar um preço e depois ter que mudar, para te passar o orçamento mais certo do que tu realmente vai gastar, eu preciso visitar a tua obra. Gente, vocês têm que ter na cabeça que venda é uma dança. Alguém dança rígido, duro? Não. Eu. Vai ficar ruim. Não, é horrível. Vai pisar no pé, alguém vai estar olhando assim, caraca, essa pessoa tá pensando que tá dançando, mas, tipo assim, não tá. existe. É a mesma coisa com a venda. Então, se a gente vai para uma venda muito tenso, ou com muito medo, ou com a sensação de que, cara, qualquer pergunta que essa pessoa fizer, misericórdia, eu vou estar sempre conduzindo para terminar aquele assunto, entendeu? Tipo, pra sumir daquele lugar. Então, entenda que venda é uma dança. E eu tenho a liberdade de testar esse cliente que tá ali. Se eu vejo que esse cliente me dá abertura, eu vou conquistando a confiança, ele faz a pergunta difícil, cara, eu vou te dizer que assim, agora, de bate-pronto, não vou conseguir responder, tu acredita? Mas sim, eu te respondo daqui a pouco. Porque realmente é uma informação extremamente técnica, assim, uma informação que dificilmente alguém me pergunta, mas não tem problema nenhum. Só me passa o teu contato e daí tu continua a conversa. Anota aquilo ali, sabe? Então tem que entender que uma objeção, ela não é uma agressão, ela só é uma dúvida. Se eu colocar a objeção do meu cliente num lugar que não é dela, eu não vou conseguir passar por cima. Gente, o problema é do tamanho que a gente enxerga ele. E se pra nós o problema ele tá muito grande, é porque a gente tá muito pequeno. Um exemplo. Não ter matéria-prima, não ter lá para produzir, é um problema, certo? Certo. Dependendo da nossa capacidade de comprar, nosso caixa, dependendo do nosso conhecimento de fornecedor, da nossa influência com pessoas, e isso vai determinar o tamanho daquele problema para nós. Se eu não tenho contato, se eu não tenho caixa para ir lá e bancar, se eu não tenho tempo, versatilidade, isso vai ser uma monstruosidade. Agora, se eu já tiver tudo isso, faltou alumínio lá para produzir isso aqui. Ah, não dá nada, peraí que eu já vou ligar pro fulano já traz para mim. Percebe que o problema ali se dissipou? Ele nem era mais um problema. Então, o que a gente precisa fazer para os problemas parecerem menores? Crescer. Eu preciso crescer. Eu como pessoa, como profissional, como vendedor. E, gente, venda é treinável. Tem gente que tem a desenvoltura, tem gente que tem um joguinho de cintura melhor, tem perfil que facilita, tem, só que venda é treinável. Então, como é que se faz pra gente ter facilidade de contornar a objeção? Ter um mapa de objeção e ter um gatilho mental para quebrar cada objeção. A gente vai fazer isso como ação. Quais são as principais objeções? Preço, tempo de entrega, concorrência, o que o cliente fala e lá a resposta que a gente pode levar para a gente ativar esse cliente. E é prática. Então, treinar a venda. Treinem isso com pessoas conhecidas, treinem entre vocês, venda é uma venda simulada. A gente faz muito isso com representantes de indústria. A gente teve um caso de um representante que ele vendia muito para grandes contas, mas ele ferrava com a precificação, porque ele toda a vida era no menor preço, margem negativa, vendia um monte e não gerava lucro, e foi feita venda simulada numa convenção dessa empresa. Cara, todas as vezes de venda simulada foi ele que puxou o gatilho do desconto. Na simulação, nunca ninguém pediu desconto, ele sempre ofereceu. Então, tava nele o problema. Não tava no comprador das grandes redes. Tava na pessoa que estava vendendo, porque imaginava um montante muito grande e via o valor total e não unitário. E, cara, tem que dar desconto, tá fechado, posso perder essa venda, posso perder essa venda. Cagava na margem. Então, aí foi gravado 4 simulações com pessoas diferentes. Todas as simulações, ele ativou o gatilho do desconto. Aí ele assistiu e ele disse, não, o cara falou aí antes. A pessoa não conseguia enxergar a dificuldade, cara. Concluiu que foi demitido, não tinha como manter. Não tinha. Ele não acreditava que era ele que fazia aquilo assistindo um vídeo dele mesmo falando.
Como é que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Nem batendo a cabeça na parede? Não teve como manter. Né? Então, venda é treinável. Treinar a venda, treinar a venda, treinar a venda. Isso vai ficando melhor, a narrativa vai ficando melhor. Estudar sobre o que mais vende. O que eu posso agregar valor nisso aqui? Como é que eu posso aumentar a minha autoridade falando de janela? O que mais vende é janela. Cara, entendo tudo. Faço a pessoa imaginar lá pronto. Levo ela para um campo que ele não é tangível, além do orçamento. Sabe? Todo mundo gosta de falar sobre si mesmo. Todo mundo. Duvido que não gosta de falar de si. Contar uma história, falar, a gente gosta, gente. Se não postasse, a gente não teria Instagram. Instagram é contar a nossa história todos os dias. Então, você, tá se construindo? Sério? É a primeira casa que você tá construindo? Me fala. Isso tu gera na pessoa uma intimidade. Então, tipo, poxa, ela tá interessada no meu sonho e não só em me vender. Aí eu crio uma conexão que ela vai além de cliente e empresa e vendedor. Sabe? Mas venda é treinável. Nós vamos abrir uma ação para ver quais são as principais objeções, como é que a gente pode quebrar cada uma, vamos trabalhando isso juntos. Vamos fazer literalmente um mapa de objeções, uma tabela lá pra gente, se falar isso, a gente fala isso. Se o cliente falar isso, a gente vai falar aquilo. E estudar aquilo ali massivamente. E assim, quanto mais lead a gente captar, quanto mais conversa a gente fizer, mais rápido isso acontece. É acelerado. Né? Então, a intensidade distorce o tempo. Se eu testar com 2 pessoas por semana, talvez eu demore 2 anos para eu ficar craque. Agora, se eu testar com 20 pessoas por semana, 50 pessoas por semana, eu viro o jogo. Eu tô dando cara a tapa. Então, isso aqui não deu certo, muda. Isso aqui não deu certo, muda. Ou agora, fechei um orçamento assim, quentinho, na hora, deu tudo certo. O que eu fiz? Escreve o que foi feito. Tudo é treinável, gente, tudo. Eu acho que justamente por isso que eu evito de passar, às vezes, numa obra e conversar direto com o cliente para poder fechar. Porque, às vezes, por falta de argumento, ou por Tem ficar... Medo de quê? Medo. De o cliente falar alguma coisa que... será que... Medo de não ser bom o sei. suficiente. Ou é medo de não ser amado, de ser rejeitado e não ser bom o suficiente. Sim. Nesse caso, medo de o cliente pergunta, não vou ser bom o suficiente para argumentar com ele. Não, aí o que acontece? Quando eu tô de fora, é como se estivesse no WhatsApp. Ali eu consigo olhar a situação e pensar numa resposta. Entendesse? Tempo, né? Por isso que às vezes eu consigo responder e... Sabe que eu ouvi ontem uma coisa que eu achei sensacional? O Matheus falou assim, cara, por que a gente fica pensando tanto para responder o WhatsApp de alguém se eu poderia resolver numa ligação de 2 minutos? Eu tenho medo. E é verdade. Então, tipo assim, eu fico ali pensando, às vezes passo meio dia para responder o cliente que eu poderia resolver numa ligação. E assim, vai que eu ligo, o cliente me pergunta uma coisa, eu me joga na parede, eu não vou saber, prefiro postergar essa resposta. Cara, tudo que eu procrastino se arrasta, velho. Aí uma venda que poderia ser gerada de manhã, às vezes eu vou estar lá à noite, perdi a venda, nesse meio do caminho alguém veio, fez e fechou e... Que merda. Vamos fazer nossa análise de disque de novo? Vocês estão com o celular aí? Pode sentar lá, Elias. A gente tá aqui com Elias e a Dai, que estão fazendo análise de disque. Por que eu não expliquei aqui para eles, né? Nós estamos aí no 3º projeto juntos já. E já foi aplicada análise de disque com eles numa outra oportunidade há 1 ano, mais ou menos. Então, eu gosto de frisar que nosso perfil comportamental, ele tem a capacidade de se adaptar mediante o ambiente que nós estamos vivendo. Então, eles já tinham, inclusive a Dai já abriu direto no login dela, ali no acesso do resultado. A gente vai estar refazendo para ver se, com toda a transição que aconteceu na vida profissional e pessoal, esse perfil comportamental dela mudou e, consequentemente, do Elias também. Agora, com o login da Vives Fernandes, que antes foi feito só no PF. Então, por isso que a gente não explicou esse plano análise disso aqui nesse encontro. Permaneceu mesmo? Influente dominante? É. Uhum. Por bem lá embaixo, vai baixar o resultado completo. Vai baixar dos dois daí. Aqui? Resultado completo dominante aqui. Uhum. Aí tu pode enviar pro teu WhatsApp, que ele gera um PDF. Tem uns 3 pontinhos, acho que tu consegue. E daí se tu voltar aqui embaixo, dá um voltar aqui. Aí lá em cima tu baixa do influente. Aí, resultado completo do influente. Ficou o mesmo ainda. Ficou mesmo? Uhum. Influente dominante, o mesmo que já tinha aqui outra vez. Não, as perguntas mudaram da outra vez que eu fiz. Não. Não. Viu como a tua percepção muda? Pode ser. Porque daí a outra vez que tu fez, tava na outra empresa, né? Tipo, um outro cargo, um outro rolê. Não tinha nada, não tem nada a ver com isso. E o motivo que a gente fez também foi outro, também interfere. Louco, né? Veio de forma diferente, na verdade. Veio de forma diferente. Vê a mesma coisa de forma diferente, exatamente isso. Fechou. Como deu? Influente. Influente, dominante.
influente dominante. Influente. Influente dominante. A última vez que eu tinha feito era estável influente. Estável. Louco, né? O que quer dizer assim, influente dominante? Tu pode, aqui tu tem o resultado completo, que eu até disse pra dar aí no final. É interessante tu baixar. Aqui, Pode descer aqui, ó. Tem o resultado completo do influente, do dominante. Lá embaixo também. Tem que ver pelo WhatsApp, porque é um PDF. Tem dois aí. Os 3 pontinhos. O que significa? Vocês dois. Cara, uma desenvoltura incrível para venda. Consegue ter o jogo de cintura. Que consegue ser incisivo para fazer um negócio muito aleatório. Tipo assim, de bater na mesa e fazer uma venda diferente. Talvez a dificuldade pode estar na parte técnica. Argumento técnico. Porque para influente dominante, às vezes isso não é tão latente. Tipo, detalhes técnicos, né? Se a gente está falando de abordar um cliente que ele é conforme, por exemplo, o perfil conforme é extremamente analítico. Então, ele vai querer olhar minúcias e que talvez ali vocês podem penar um pouquinho. Mas como vocês estão na prática, não vejo que isso seja um problema. Sim. Né? Não tô explicando o interior de um computador, né? Que eu tenho 50 milhões de coisas para aprender. Então, existem padrões também no que a gente entrega, né? Existem padrões sobre vídeos, padrões sobre esquadrias, então fica mais fácil de mapear, né? Eu vou abrir algumas ações ali pra gente, específicas do perfil, tá? Vídeo para assistir algumas coisas de características também. E sobre mapa de objeções, pra gente criar esse mapa de objeções para treinar. E vamos criar uma rotina pra gente melhorar. No próximo encontro, mesmo que vai ser financeiro, a gente refaz o teste do atendimento ao vivo. Pra gente ver o que melhorou. Tá gravado, depois a gente faz o comparativo. Perfeito. Pra ver o que melhorou. Beleza? Beleza. E quando venderem, mandem lá no grupo a gente tocar o sino. Tá. Os meninos estão lá desejosos pra bater o sino. Eles vivem pra bater o Vai sino. sair hoje a venda. Vai Na sair hoje a verdade, venda. Quando saiu ontem também a venda. Quando fechar, vocês falam. Fechou então. Fechou, gente? Certo. Eu tô congelando aqui no ar. Vamos ver.